Yeah, common sense says don't step where I'm at. I'm a problem you can solve, yeah, that's facts. Thought you had it locked, but I'm taking it back. Now you watching me climb while you stuck in the cracks. Yeah, this ain't luck, it's the grind and the discipline. Talking numbers, but you move. Sejam bem-vindos a mais um Meio MarombaCast. Eu, Augusto Calhau, Carlos Alex. Tamo junto, irmão, para mais uma. Hoje com uma referência de Joaçaba aqui, Dr. Rudy Nodari, mestre de Educação Física da Saúde, Ciência da Saúde. Exatamente. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, querido. Esteja em casa, tá? Vamos estar com vocês aqui. Salve, nobre. Tamo junto, Rudy. Muito obrigado aí. Se apresenta um pouquinho pro público aí, Rudy. Cara, vamos lá. Meu nome é Rudy José Nodari Júnior, sou um nascido em Joaçaba e há 58 anos estou por aqui. Algumas saídas aí para estudar, fundamentalmente quando eu fui fazer educação física, fiz na UDESC, na querida UDESC. E falando academicamente, tive a honra aí, a educação sempre nos proporciona abrir portas, né? Então eu tive a honra de poder fazer 3 especializações em ciências do movimento humano, em fisiologia do exercício, em prescrição de exercício. Depois eu fiz mestrado em ciências da saúde, doutorado em ciências da saúde. O primeiro pós-doutorado eu fiz em individualidade biológica, ou seja, que características as pessoas têm que são inatas, que são delas do ponto de vista neuromotor, né? E alto rendimento. E o segundo pós-doutorado, os dois na Espanha. O segundo pós-doutorado foi em individualidade biológica e alta performance. É muito legal falar disso também, porque eu tive o prazer de estudar na UCAM, Universidade Católica de Múrcia, San Antônio de Múrcia, e é a universidade espanhola com o maior número de atletas olímpicos como alunos. Então eles têm mais de 80% dos atletas olímpicos são alunos deles, atletas olímpicos da Espanha. E eu tive a honra de um dia receber um prêmio lá, uma medalha, e também iam medalhar atletas olímpicos que participaram das últimas Olimpíadas e que conquistaram um pódio. E eu achei muito interessante quando eu estava indo, lá com meu terninho e gravata lá, helicóptero, jipão do exército, não sei o que lá. Eu falei, não, o que deu, né, cara? Os caras invadiram a Espanha e não tô sabendo. Terceira Guerra Mundial. Não, é porque é famoso, né? Se cai uma bomba naquele auditório, se foi 80% dos atletas olímpicos de Espanha. Ah, isso foi questão de segurança. Segurança. E depois eu fiz uma excelência em treinamento esportivo em Moscou, na Rússia. E aí segue, cara, porque a vida acadêmica, quando você é apaixonado por pesquisa, mais do que pelo diploma, mas pelo desejo, as portas vão se abrindo, porque quando você entrega aquilo que criar expectativas sobre você, as pessoas te querem. Então, olha, me entrega isso aqui em 15 dias. Você em 10 dias está tudo pronto na mão do cara, esse cara te chama para uma próxima atividade. Se ele tem que te chamar 2, 3 vezes para você entregar aquele negócio que você prometeu e não entregou, o cara não quer mais saber de você. E aconteceu um lance muito legal. É para contar essas histórias assim também? Não, pode contar. O professor Estélio Dantas é uma referência internacional na prática da preparação física, foi consultor da NASA para a prescrição de exercício para astronautas de longa distância. É o cara que prefacia o meu livro sobre individualidade biológica, que também é da professora Graciele Fim, da professora Josiane Aparecida de Jesus. Deram aula pra mim. Bingo. Ótimo. Excelentes profissionais, não são? Poxa. O que aconteceu foi que o professor Estélio me viu num evento aqui no Brasil e falou, vai ter um evento na Espanha em outubro, nós estamos falando em fevereiro, em outubro, e eu queria que você estivesse lá e apresentasse o seu método lá. Acabou a conversa. Em outubro, tô lá eu de terno e gravata, de novo, entrei no evento, na conferência, de onde é que é a sala da organização? Porque eu sabia que ele estaria na organização. É lá. Boa tarde, professor Estélio. Ele falou, você é um homem de palavra. E daí, não se falou desde fevereiro? E daí ele falou, eu preciso de alguém que faça a apresentação na mesa redonda, que o professor que era para vir teve um problema de saúde e não veio. E vai. Não pedi qual é a sala, né, quem que fala, qual que é o roteiro. Rale-se, magrão. Missão dada, a ordem dada, missão cumprida. Fui. Fiz ele fez uns 3, 4 desafios assim que eu percebia, né, cara? O tradutor de italiano e espanhol não veio, o cara vai dar palestra em italiano e traduz para o espanhol. Se vira aí, negão. Só grita Shazam e vai.
E daí, cara, foi 1, 2, 3, primeiro dia de congresso. No terceiro dia de congresso, ele falou, cara, tem um ônibus. E nunca cordialidades, pagar um café, só tem um ônibus que leva todos os professores, os conferencistas, pro almoço. Eu quero que você vá nesse ônibus com a gente hoje. Sim, senhor. Entrei, né, cara? Sentei no primeiro banquinho, fiquei quietão e aqui passando a minha biografia, né? Os caras que eu lia, que citava nos artigos, só passou, digo, nossa, mãe, se Tava ali junto se com explodiu eles. o ônibus aqui, não perdemos a educação física. E os caras passando e tal, e passou um cara chamado Garcia Manso. Romanel Garcia Manso, ele é consultor, era, à época ele está aposentado, consultor do Barcelona para os preparadores físicos das equipes do Barcelona. Então o que acontece? O Barcelona é quase uma religião, né? Tem vôlei, basquete, handebol, futebol de salão, inclusive o futebol de campo. E ele passou aqui e tal, e veio o professor Estélio, passou por mim e me acompanha. Ele foi pro fundo do ônibus, o Garcia Manso estava sentado lá no fundo do ônibus. Professor Garcia Manso, esse aqui é o professor Rude que eu falei para você, que eu estou recomendando para fazer pós-doutorado sob sua tutela. Daí eu virei assim, bom dia, professor. Ele falou, qual é o seu tema de pós-doutorado? Eu falei, professor, há 22 bancos atrás eu não sabia que é para um pós-doutorado. Daí ele falou, não tem problema, amanhã de manhã apresento o projeto. Isso é na hora do meio-dia. Amanhã de manhã me apresente o projeto. Sim, senhor. Cara, fui pro hotel e me descabelei a escrever, né, cara? Ó, cara, onde é que tem um lugar que imprime aí que eu quero encadernar umas folhinhas aqui? Não, lá no tal. Fui lá, encadernei no outro dia, cheguei lá. Professor, o projeto que o senhor pediu. Ele pegou o projeto que botou do braço assim. Tá no pós-doutorado, muito obrigado. E foi. Ele não queria ver o projeto, ele só queria saber se eu ia entregar o... professor, mas amanhã de manhã, pô, isso me complica, né? Me quebrou as pernas, agora como é que eu vou fazer esse troço aqui? Ele queria ver o teu comportamento. Claro. Isto no mundo, em vários, né? Sim. Do exército, o que quer que seja. Vários mundos desses, cara. O que acontece é que há ritos, né? Há processos lá dentro. E no mundo acadêmico, cara, você precisa entregar, de preferência, mais do que você prometeu. Porque isso te acende portas fantásticas. Acende, quer dizer, faz você subir, né, para portas fantásticas. E daí, no decorrer do nosso bate-papo aqui, outras histórias podem vir aí. Mas há histórias fantásticas. Gosto sempre de dizer isso, né? Eu comi canjica no Melalvin, né? Então, porque eu sempre estudei em escola pública, então eu não tenho oportunidades na vida. Cara, eu estudei... Ou não vou ter oportunidades. Então, eu estudei no Melalvin até o 4º ano. Depois ali, não tinha mais como ir e eu fui para o São José, que antigamente se chamava Antonieta de Barros. Fiz de 5ª a 8ª série ali e o ensino médio, nós estamos falando da década de 70, começo dos anos 80, era à noite, as pessoas trabalhavam de dia e faziam ensino médio à noite. Era assim como é a universidade hoje para muitas pessoas. E daí eu terminei a 8ª série ali e fui para o Cristo Rei, que é onde fica o Colégio Girassol hoje, aqui em Joaçaba. Que na época o Cristo Rei funcionava de 1ª a 8ª série particular, Colégio Salesiano das Freiras, Salvatoriano das Freiras, e o ensino médio era público, era estadual. E eu fiz ensino público ali, passei na UDESC, um dos vestibulares mais concorridos de Educação Física de Santa Catarina, a Federal e o UDESC rivalizaram. Sempre estudei em escola pública, comi merenda escolar a vida inteira. Meu pai e minha mãe não eram abonados e afortunados. Meu pai professor, a minha mãe professora. O pai teve um tempo que trabalhou na prefeitura como secretário do prefeito. Nós estamos falando de 60 e 70, não era o secretário de obra, o secretário era o cara que datilografava cartas, né? Então, totalmente diferente do que é agora. Do que é hoje. Então, porque você veio de berço de ouro, porque você estudou em escola particular, porque você teve... privilégios. A palavra bolsa de estudo nunca fez parte da minha vida, porque eu sempre fiz aula pública. Tanto é que hoje, quando eu vou dar palestra em lugares públicos, escola pública, eu nunca cobrei. Porque o pai daqueles caras que estão escutando pagaram o meu ensino, né? Agora está na hora de retribuir. Então, se é uma instituição privada que me contrata, sim, tem os honorários porque os boletos chegam. Mas quando é público, a UDESC me chama para dar palestra, nunca cobrei nada. Inclusive fora do Brasil. Quando é público, é público. Não, quanto custa, professor? Nada. Nada. Alguém pagou pela minha educação? É professor retribuir? Esse workshop aí. Aí, ó. Muito bom, hein? Tem alguns projetinhos aqui, tá gravado, né? Não, é sério, vamos não, aqui tem uns projetos muito legais em Joaçaba, que é a Cuca Empreendedora. Eles chamam a gente... Desculpa te cortar, professor. Não, imagina. Seria interessante o Rude falar sobre fisiologia do exercício no workshop. Sim, é isso aí. Tá louco, manja muito. Daí você pediu para eu nadar no açude, né? A coisa que eu mais gosto de fazer é falar de fisiologia do exercício. Professor, fora com o macarrão.
Só um minutinho, já vamos falar sobre esse convite. Primeiro, preciso agradecer aos nossos apoiadores, tá? Giga Suplementos, o Diegão, muito obrigado aí, tá? Pelo apoio da semana passada aí. Gostei muito do teu vídeo aí, viralizou aí, tá? A Hiperfarma, né? Nossa farmácia aí de higiene pessoal aí, fica na frente da Vida Saúde ali. Subindo na rua Getúlio Vargas, rua do Hansali. Deguste Deliver, que é responsável pelas marmitas dos atletas do Augusto, né, Augusto? Dá um alô aí pro Nata aí, agradeço ao Nata, tá fazendo uma grande... Muito bom, muito bom. Ele tá salvando aí os atletas, E o Mercato, né? Obrigado, Felipe, nova direção aí, o Mercato, um ótimo cafezinho, tem uma padaria ali. Nossa, muito bom. Tá melhorando. Verdade, tá? já experimentei, é verdade. E Cozinha Nobre, né? Obrigado, Michele. Obrigado, Jardel. Faz parte aí do nosso dia a dia aí lá na padaria do lado da academia, né? É impossível, né? Pô, ter uma padaria do lado da academia, professor. É pra acabar com o cheque do leite. Chega perguntando pastel na academia. Não, A boca pura gordura. É pra Sorriso acabar. brilhoso. Falando em sorriso, também temos a Oral Med, pra você que procura um sorriso piano, um sorriso branquinho aí, que nem o Carlinhos, que usa aparelho aí, aparelho ortodôntico. Aí a Oral Med aí tem uns planos bem legais, fala aí com o Valmor Dresch, tá? A Ângela lá. Obrigado pelo apoio. Professor, Diga-me lá. eu vi que você já falou ali um pouco do teu início ali, que você estudou no Melovin, né? Explica melhor ali, volta um pouco e explica melhor como que você teve esse start de, eu escolhi educação física, tô no Melovin, tô estudando, mas o que eu quero ser para minha vida? Percebe-se que você sempre gosta de ser um explicador. Sim, a gente quando... vamos fazer momento psicanálise, que eu chamo de psicólogo da revista Capricho, né? Os mais novos não sabem o que é a revista Capricho, mas vamos lá. Eu sei. Né? Com todo o respeito profundíssimo que eu tenho pelos psicólogos, foi só uma brincadeira. O que acontece é que, por que a educação física, né? O meu pai era um amador do esporte. Amador na sua essência da palavra, aquele que ama o que faz, né? Que é diferente do que as pessoas às vezes querem desqualificar alguém e dizem, nossa, o cara é muito amador. Cara, amador é aquele que ama o que faz. A gente tem um costume péssimo, né? Que é desqualificar as palavras do nosso dicionário. Como chamar alguém de ignorante, né? Eu sou um completo ignorante sobre cápsula espacial. Professor, senta aí e pilota. Não vai? Né? E eu não sei. Isso ignoro. Então a gente começou a entender que algumas palavras são ofensivas e assim por diante. Mas meu pai era um amador do esporte. Meu pai não tinha carro e ajudou a fundar o Automóvel Clube de Joaçaba. Você não tem sanidade. Mas meu pai, por ser um apaixonado pelo esporte, fez aqui em Joaçaba, nos anos 50, o estadual de voleibol. Em quadra de barro, marcada com tijolo, onde era a calçada do lado da casa da Dona Mirtes e do Silveirão ali, aqui em Joaçaba. Então não existia nada de Silveirão, casa da Dona Mirtes, nada. Marcou ali, fez e convidou times de voleibol do estado para vir aqui jogar. O senhor Arthur Schlesser, de Brusque, disse, poxa, se esse cara maluco lá de Ervaldo Oeste conseguiu juntar gente do estado inteiro lá, é possível fazer competição estadual. Chame esse doido aqui para nós conversar. Arthur Schlesser era dono da tecelagem Schlesser, em Brusque. Lá encontrou outro abnegado chamado Rubens Facchini. Esses três caras se juntaram num belo jantar lá, isso está numa ata, a coisa mais linda do mundo. No tempo que se fazia ata, numa noite de luar em Brusque. Isso é legal. Por que nós não fazemos uns jogos abertos para quem quiser participar em Santa Catarina? E foi lançado então o primeiro Jogos Abertos em Santa Catarina. Os meus irmãos e eu, a minha mãe, nós vivíamos de Kombi, veraneio, para cima e para baixo, dormindo em arquibancada e alojamento, porque meu pai era pirado por esporte, ele também tocava o esporte do SESI, à época, que era sem remuneração. Era um amador. Ele amava mesmo. Não é? Então, assim, de você ir daqui a Jaraguá do Sul numa competição de bicicleta, as bicicletas, algumas em cima da Kombi, outras dentro, e a mãe colocava umas almofadas, umas cobertas, e você deitava em cima dos quadros de bicicleta para ir. Cara, é o que tem pro jantar, toca o pau aí. Então a gente foi criado no meio do esporte, foi criado no meio do amadorismo, né? E, obviamente, eu fui crescendo nesse ambiente e entendendo o valor transformador do esporte. Não chega a ser um momento na sua vida que você está lá no Cristo Rei, que era o colégio, e diz, eu vou fazer educação. Não, é uma construção de dezenas de anos, né? Ou de anos. E chega um momento que você
queira ou não queira, hoje um pouco menos, mas você é impelido. Vai fazer faculdade do quê? É que É como o padre falou outro dia, você sente aquilo, né? É um chamado. Sente aquilo, é o chamado, né? É um propósito, exatamente. E até pela questão ali do Padre Joveci, que abraço, Padre Joveci. É como se apaixonar, né? Calma. Amadores. Não vamos falar sobre Mas paixão. eu preciso, já que você trouxe isso aqui, nós trouxemos uma palavra amor e paixão, eu gosto do negócio que é o seguinte, cara, olha. Só respeita quem conhece. Certo? Só respeita quem conhece. Se eu não conheço um troço, como é que eu vou respeitar o troço? Só conhece quem respeita. Faz sentido. Só admira quem respeita. Só ama quem admira. Só se apaixona quem ama. Nossa, é perfeito, sim, cara. Eu sempre digo, cara, é até relacionamento. Você não é uma pessoa que você não admira, cara. Olha, Isso é. Então, cara, qual que é o grande barato da vida que a gente vai aprendendo? Lá, eu que quase nos meus 60 anos, que é, chega um momento da paixão que se amadurece tanto uma paixão, que ela vira amor de verdade. É isso aí. total sentido. Total sentido. Então, cara, ser amador é quase um título. Porque você passou por tudo quanto foi fase de conhecer, respeitar, admirar e assim por É diante. isso que eu ia citar antes. O professor vivenciou, como é que é? Vivenciou, desculpa a palavra, vivenciou a jornada da tua vida inteira junto com seus pais, com seus familiares na Isso. educação física, e você foi pegando gosto por aquilo, gosto Sim. pela coisa. E além dos exemplos do meu pai e da minha mãe, eu tinha o exemplo dos meus irmãos. Eu tenho meu irmão mais velho, ele tem... esse ano ele vai completar dia 24 de novembro 70 anos, ele é veterinário de campo, o sonho dele é morrer operando uma vaca. Ele vai pro campo até hoje, 70 anos operar. Ele ama, O meu outro irmão é formado em farmácia, farmácia, bioquímica e direito. E é um advogado que eu não recomendo para qualquer pessoa. Foi professor da universidade, tem escritório de advocacia, é um cara respeitadíssimo. O meu outro irmão era funcionário da Caixa, mas ele tinha por diversão fazer faculdade. Então ele é formado em administração, em direito, fez letras francês. O que você vai fazer? Cara, vou fazer mais uma faculdade aí, tá de boa. Tô de boa, Vou né? estudar, tô de Tem um boa. tempinho Que ali, de né? noite eu vou fazer o quê? Cara, tem o meu play que aí tá juntando pó. Não, vou fazer mais uma faculdade. Vou fazer mais uns artigos. Agora, como é que eu fico, doido? Enquanto acomodado. Qual que é a chance que eu tenho de ter acomodado se esse é o meu ambiente? Você começa a se exigir de você mesmo. Pô, como é que o meu irmão tá fazendo outro e eu tô aqui parado? Você tá num ambiente que, cara, você vai junto, né? Você vai junto com a manada. Isso? Como tem aquela manada que te puxa pra baixo, tem aquela que te puxa pra cima, né? Exatamente. Pereira não dá goiaba, É Nobre. exatamente isso aí. Então, se você tem um monte de cara ali que faz aquilo porque gosta. Eu nunca vi os meus irmãos, meu pai, minha mãe chegar em casa, inferno no trabalho, graças a Deus que é sexta-feira. Como graças a Deus que é sexta-feira, cara? Eu tô feliz que é segunda, maluco. Eu, agora, enquanto empresário, eu tô feliz que é segunda. Isso aí. Essa semana tem 3 feriados, ferrou meus boletos, maluco. Que hora que eu vou vender? Eu também. Eu tenho que vender, doidão. É outra, se você viver pela sexta-feira, você vai se frustrar. Mas não é? Não pode, né, cara? Vai viver a vida inteira esperando sexta-feira. Se a tua vida é de segunda a sexta, você sofrer pra sábado e domingo você torrar no xixo com a cerveja quente, cara? Que vidinha, né, cara? Não faz sentido. Não me Não conquistou. faz total sentido. Professor, Mande lá. assim, ó, eu já tive aula com o senhor, já posso chamar de senhor? Claro, Professor, claro. professor. Quais que foram as cadeiras? É fisiologia do exercício, nutrição aplicada, eu acho. Mas as que nós tivemos juntos, eu não sei especificar. Mas sim, quando você está na universidade, a universidade também deseja que você seja um pouco polivalente. Então você precisa dar essa cadeira, aquela outra, e conforme você vai se formando, vai construindo o seu mundo acadêmico, a universidade entende que você pode assumir ainda mais cadeiras, né? Sim, é uma questão de economia para a universidade, mas sim, para mim também é bom porque o meu salário fica legal. Então, melhorando a pergunta, Ninguém dá para sair recusando o serviço, né? eu acho que a tua área, fisiologia do exercício, eu acho que é o que mais... Isso, então o que eu já tive o prazer de trabalhar na universidade? Anatomia, fisiologia geral, fisiologia do exercício e depois medidas de avaliação, que são praticamente uma sequência lógica de informação, né? Como é que é o corpo, como funciona esse corpo, como funciona esse corpo no exercício e como eu avalio esse corpo em exercício ou para o exercício. É uma sequência. Junto com isso, o professor Edinho, que foi quem capitaneou todo o processo de instalação do curso de Educação Física na UNESC Joaçaba, ele era um apaixonado pelo, peraí, mas fazer mais do mesmo não dá.
À época, estava muito em voga os ecoesportes, os esportes de aventura. Pô, nós podíamos meter a escalada e negócio. É famoso, né? Pra mim. O professor não deu também, professor? O esporte de aventura. Lembro. Começamos junto com o professor Jefferson Ângelo Tomás, um querido irmão que a vida me deu. E depois um aluno que virou professor, que foi o professor Adair Flâmia, hoje segundo sargento do Corpo de Bombeiro e responsável, junto com outros colegas, pela Defesa Civil Regional aqui em Joaçaba. Então, tive o prazer de trabalhar com gente espetacular. Então, esporte de aventura, nós ia para o Rio Itajaí fazer rafting, fazer escalada aqui. Né? Então, você vai também tendo esta outra verve aí, né? Nós sabemos que boa parte do que a gente precisa para explicar, explanar bem fisiologia de exercício, mas vem da onde os nutrientes, né? Proteína, gordura, carboidratos, sais minerais, água, vitaminas, vem da onde? Então você começa a estudar isso, obviamente você não se transforma num nutricionista, porque o nutricionista é uma profissão altamente honrada, mas dentro do mundo acadêmico, eu fui impelido a explica para os caras aí como é que é esse negócio de nutrientes frente ao exercício. São cadeiras inerentes, né? Bingo, então acabei trabalhando também com nutrição e esporte. Eu sempre digo, né? Eu acredito que tenho uma formação acadêmica interessante. E eu me sinto totalmente habilitado a dizer para uma pessoa o que ela deveria fazer nutricionalmente frente ao exercício. E a galera já se empolga, né? Então eu vou passar para vocês agora aqui, cara, o melhor encaminhamento nutricional para... Se for pro vôlei, eu vou falar pro vôlei. Depende da praça que me chamaram. E eu escrevo no quadro lá, procure um nutricionista. Isso é tudo que um professor de educação física pode fazer sobre nutrição na hora de... Cada macaco no seu galho. Não é? Então, cara, e é uma questão de respeito, pô. É uma questão de respeito. Cara, esse cara estudou quanto tempo para ser nutricionista? Eu vou lá dizer agora porque eu fiz um curso, assisti 2 palestras, vi 4 vídeos no YouTube, agora virei nutricionista. Quer vergonha na cara, vamos? Ou questionar ele, né? Não é. Então, cara, são dentes de uma mesma engrenagem que quando trabalham junto tendem a maior possibilidade de sucesso. Então eu sou fã de nutricionista, psicólogo, médico do esporte, quando falando de esporte, né? Claro que eles também nas suas outras especialidades são pessoas altamente respeitáveis. Mas talvez eu tenha feito toda essa história para explicar e também até para me justificar de por que eu dei a cadeira de nutrição aplicada ao esporte. Então não era para prescrever dieta, porque o professor de educação física, quando chega lá na academia, no clube de vôlei, na orientação de talentos no futebol de salão, ele tem que entender a função do carboidrato, ele tem que entender a função da proteína, da água. Isso é muito diferente de prescrever. Não te cabe prescrever. Mas você entender a função e por que eu estou fazendo isso, né? Isso vale também na parte da medicina, né? Os médicos não podem prescrever exercício físico. Né? Não deveria. Mas assim, olha onde é que foi um grande conflito entre a medicina e a educação física. O médico entende que prescrever exercício é dizer, você tem que fazer exercício. Isso é prescrever, certo? Eu estou prescrevendo para você que você coma mais fibra, que você tome mais água, que você faça mais exercício para nós tentar controlar esse teu colesterol, essa tua hipertensão. Isso é diferente do cara chegar aqui, café da manhã, almoço, jantar, ou 3 séries de 2 no bíceps rosca. Eu vou protocolar uma planilha ali. Para o médico, prescrever antes de eu escrever a receita, eu vou te escrever algo. Antes de escrever, eu vou te dizer algo. Cara, você tem que fazer exercício, cara. E daí começou o conflito. Os médicos não prescrevendo exercício. Não, cara, você só precisa sentar com o médico e ver que pare de falar besteira. O cara tá certo, ele tá prescrevendo. Hoje é insano um paciente sair do consultório e ele estar precisando alterar o seu estilo de vida e o médico não diga, cara, você tem que fazer exercício. Isso é completamente diferente de dizer como é que vai ser o tipo, intensidade, série e repetição. Ele chegar lá 3 de 10, 3 de 20... Ele não vai chegar lá, porque ele tem muito mais com o que se preocupar. Ele está preocupado lá no... Cara, o que estão publicando? E nem a função dele, a função nossa, professor de educação física. E ele está preocupado em... Cara, o que saiu de novo de publicação sobre esse determinado fármaco que eu estava recomendando para os meus pacientes? Ele ainda é válido? Já saiu alguma coisa nova? Tem algum... Baseado nesses fármacos, o que eu deveria procurar? Você acha que ele está preocupado com bíceps rosca? Para, né? Você tem que estar muito sem emprego para fazer isso aí, né, cara? Cadeira extensora. Meu Deus do céu. Então eu tô... Eu sou um cara da paz com os outros profissionais, porque eu sei a minha área de atuação e os bons
sabem a área de atuação deles. E sabe que junto é que a gente pode fazer coisa. E não tentando pegar o lugar do outro. Quando eu tento pegar o lugar do outro, cara, é porque a minha profissão está embaixo. Eu acho também isso Você vale. precisa subir pra desmerecer o outro pra subir. Não Tá errado. Né? Bingo, leré. Eu acho que quando você fala do outro profissional, eu acho que já tá errado aí. Você não precisa falar do outro profissional. Faz o teu trabalho e deu. Nós temos tanto que arrumar nossa casa que você vai querer dizer o que os outros podem e o que os outros não podem. Arruma a tua casa, loucão. Né? Esses dias eu vi... eu assisto às TV Senado e TV Câmara, esse negócio. Tudo bem, eu escuto a Voz do Brasil, tudo bem. Isso é coisa de velho, Rudy. Mas eu tô velho! Mas ao mesmo tempo, cria a ideia de que você não é o formador de opinião da tua bodega. Mas você consegue, na bodega, saber quem tá falando porcaria e quem tá falando a verdade. É o famoso. Esse negócio aí de Israel e o Hamas é o seguinte, quer ver? Ó, aquela porra. E aí o cara nem sabe de nada. 300 anos, o cara não sabe o que falar direito. E você. Eu tenho um primo meu que trabalha em Brasília, ele tem um segredo do exército que ele sabe. Ele sabe um segredo do exército. É o teu primo que sabe. Ah, para. Esse é os caras que pegam um Golfe, 18 alemão tentando montar aquele Golfe, deixaram o Golfe, que é um carro maravilhoso. E é o mecânico vizinho teu que deixou ele rebaixado bem. Agora tá mais estável. Os alemães estão tudo errado. O teu chapeador lá que é o demônio. Eu não concordo com isso. É isso aí. 18 engenheiros fizeram pro escapamento, como é que fala, esqueci o nome do... tem a suspensão, para os caras ir lá e rebaixar o carro. E daí, meu amigo, as pessoas quando morrem, uma família, 4, Eu não consigo entender isso. na rodoviária de Balneário Camboriú, esperando o outro primo, porque a parte de captação do ar por ar-condicionado estava junto com o escapamento e os caras morreram, porque fizeram uma alteração na BMW, os engenheiros da BMW estão tudo errado. Certo, tá o piá que rebaixa a cara para você. Pode ser para BC. Então, traz de volta para nossa história. Né? Nós, da educação, estou falando pela minha profissão, que é a sua também. É a sua também? Não. Sua também. Cara, nós temos tanto para arrumar e para conhecer da nossa área que a gente não devia ficar abrindo bico sobre nutrição, psicologia, medicina. Cara, vamos arrumar a nossa casinha aqui, que tá precisando mexer os tapetes, varrer embaixo, virar as cadeiras É uma para... profissão assim desvalorizada, né? Hoje. E sabe o que vai acontecer, cara? Nós não somos unidos. A gente só vai se consolidar na sociedade quando nós começar a aplicar treino, orientação de talento, preparação física, o que quer que seja, baseado em evidência. Enquanto nós fizermos isso tudo no achismo, eu já fui em palestra, cara, em curso de formação, cara. Que o cara, não, eu desenvolvi uma tabela no Excel que você põe os números aqui e sai prestando exercício para você. Como é que é, moço? Só que daí você chegou num ponto tão estranho da nossa profissão, cara, que você não levanta a mão para não fazer o cara passar vergonha. E pros outros dizer, o arrogante ali sobe que tá cheio de diploma, vem querer dizer que os outros estão errados. Mas tá errado, não. Alguém tem que falar. Só que daí, talvez por covardia da minha parte, ou sei lá o porquê, você acaba, puta que pariu, nós precisamos melhorar. Mas você acaba não interrompendo, entendeu? Mas deveria um pouco mais de coragem e dizer, cara, eu sinto muito. Isso eu vejo em congressos sérios. Existe bastante já fui em congresso lascado. Que o cara, não, veja bem, fulano provam justamente o contrário que você está dizendo. Tu trouxe aqui um trabalho com uma amostra de 45, nós estamos falando aqui de 1000 indivíduos acompanhados durante 20 anos. Não pode que esses teus 45 aí querem significar mais que isso aqui. Eu tô te pedindo, retire isso aqui do congresso, não faça as pessoas... E eu bato muito nessa tecla. Não transforme a sua ignorância em opinião. Transformar a ignorância em opinião, cara, é ofender os outros. Então, quando... não, porque eu... E outra, né, você vai ficando... Quanto mais velho... Se você acha que tem nego que me odeia, é porque eles não têm conversado ultimamente comigo. Então, o que acontece, cara? Chega uma hora, cara, que não pode que essa tua irresponsabilidade, cara, tá virando intervenção. A minha filha, veja, digamos, a minha filha tem 10 anos. E com 10 anos ela não sabe o que é direita e esquerda ainda. Lateralidade foi lá nos 4 anos. Como que ela está na escola desde os 6 meses e ela não sabe o que é direita e o que é esquerda? Matemática. Então, quando resta 2 aqui, você sobe aqui para a coluna da esquerda, o número da esquerda aqui, você sobe o número lá e soma qual que é a esquerda e qual que é a direita. A criança vai mal em matemática, ela não sabe nem que é para botar os números aonde. O cateto oposto de quem? Do ângulo reto que está aqui, ó. Então aqui tem um traço na direita e um traço na esquerda. Quando é que é a esquerda e quando é que é a direita, pessoal? Não sei ainda.
A criança vai mal em matemática e agora fazendo o quê? O Tratado de Tordesilhas dividiu o Brasil em duas partes aqui. A leste ficou, a oeste ficou, a direita aqui. Ela não sabe o que é isso. Vai lá na prova de história, erra. Pois é porque nós não conseguimos dar aula de educação física na escola. Que prejudicou em todos os outros segmentos. Né? Se nós temos que rever desde aí, imagina o quanto nós estamos com moral para ficar falando dos outros profissionais. E nessas coisas eu vi uma palestra por isso que eu falei da TV Senado, né? Eu vi uma palestra de um cara dentro do Senado e que depois virou meme aí, né? Os caras querem mudar o mundo, os caras querem arrumar o mundo e não arrumam o guarda-roupa. Não arruma a cama. Ele sai de casa e não sabe onde está o chinelo. Ele não consegue encontrar a chave do carro todo dia. E você quer arrumar o mundo? Você não consegue dar jeito do teu nariz, ó. É a mesma coisa que você opinar na família dos outros e não cuidar da tua própria família. Sim. Então tudo isso, cara, nos levou a, peraí, nós precisamos fazer uma parte. Não dá para fazer toda a educação física. É muita arrogância, muita prepotência. O que você acaba fazendo? Tanto é que em latim se fala stricto sensu. A partir do mestrado se chama stricto sensu, ou seja, o pensamento muito restrito. E restrito não quer dizer que você é curto, que você é ruim. É que você vai estudar aquilo. Então, nos últimos 24 anos, eu venho estudando individualidade biológica. Ou seja, o que é inato, o que nasceu contigo, está até hoje presente aí no teu chassi, é sobre isso que nós vamos trabalhar. Como que eu vou prescrever exercício sem saber o teu princípio da individualidade biológica? O professor Matveev, um professor russo, ele é o pai de todos os fura-bolo, mata-piolho do treinamento esportivo. E ele foi professor do Antônio Carlos Gomes, prefaciou o livro do professor Estélio Dantas, que até hoje é a Bíblia da Preparação Física, né, que é a prática da preparação física de Estélio Dantas, conhecido como a Bíblia da Preparação Física. O professor Matveev traçou os princípios do treinamento. O princípio da individualidade biológica, princípio da adaptabilidade, princípio da interação entre volume e intensidade de treino, princípios, até o último que é o princípio da reversibilidade. O que é esse princípio, cara? Como é que eu faço pegar esse atleta olímpico e transformar em ser humano normal de novo? Tipo, fazer o efeito reverso. Claro, porque quantos atletas hoje, ex-atleta olímpico, que você vê dando entrevista na televisão e estão pesando o dobro do peso? Tipo um cara vai pra guerra, né? E volta, não volta bem, né? Ele precisa retomar a vida ali, né? E o atleta olímpico, o atleta de alta performance, está comendo 8, 10, 11 mil calorias por dia. E esse cara vai voltar para casa agora para dar entrevista, para ser comentador esportivo, não sei o que lá, que devia estar comendo 2.000, 2.500 calorias por dia. Esse excedente, cara, é crédito banha. Ele fazia um nível de atividade física e parou, e o corpo dele estava adaptado a um nível que não continua mais fazendo. Como é que eu estou revertendo este indivíduo a ser humano normal? Eu preciso promover ele a ser humano normal de novo. Sem prejudicar um futuro... A saúde dele, a vida dele, a longevidade dele. Mas digo também, se ele quiser voltar também a praticar de novo alto ele nunca mais será um nível olímpico com 60 anos. Ele vai ter nível de rendimento, vai ter um nível de alta performance para a categoria dele. Mas ele não pode criar na cabeça dele que ele vai reproduzir os resultados de 25, 30, 35 anos. Usa esse modo reverso, ali já... E ele pode virar um atleta fantástico, participar de competição, master. Mas aquele esquema de fazer 100 metros em 9,8, não vai dar mais. A idade chega, né? Então o que acontece? Tudo isso parte do princípio da individualidade biológica. O que é seu, que está na sua estrutura arquitetônica do seu cérebro, e que nós vamos explorar isso para transformar isso na base da prescrição do seu treinamento. Então eu venho estudando isso há 24 horas. Por quê? Porque eu me foquei nisso. Ou seja, lá vem palavrão em termo técnico, que é a tal da citoarquitetura neurocortical. Ou seja, cito, célula, arquitetura, estrutura-função, neuro, de neurônio, córtex, da parte responsável pela capacidade neuromotoras. Citoarquitetura neurocortical. Ou seja, o que está exposto no seu cérebro que ficou pronto na 24ª semana de gestação e que vai reger a sua vida pro resto da vida. Por quê? Porque eu não vou conseguir extrair do indivíduo altamente ágil e coordenado, por exemplo, se a fragilidade dele é a força e potência. Você vai treinar esse cara a força e potência, o que ele vai entregar para você? Lesão. Porque não é dele. Todo mundo que treina chega lá. Mentira. Para de enfiar isso na cabeça das crianças.
É só treinar que você chega. Não, cara. Tem cara que nasceu por 100 metros rasos, tem cara que nasceu para maratona, tem cara que nasceu para ginástica olímpica, tem cara que nasceu para esgrima. Não misture as peças. Eu conheço poucos jogos tão honestos quanto o xadrez. O xadrez é um jogo honestíssimo. As mesmas condições que eu tenho são as condições que você tem. Não há tempo, clima, solo. Ah, porque meus atletas têm chuteira melhor que o teu. Não, cara. O tabuleiro de xadrez é o tabuleiro. Não depende do dado. Qual que é veio na minha mão, só veio o gato e espadilha. Não, o xadrez é honestíssimo. Não tem sorte no xadrez. O xadrez é estratégia. Bingo. E o xadrez nos dá um ensinamento fantástico. Não faça o cavalo andar em diagonal. Não faça o peão andar que nem a torre. Por quê? Porque eles não vão conseguir responder. O que você precisa fazer, cara, é qualificar a sua estratégia, isso que você trouxe, para, com as peças que eu tenho na mão, conseguir os melhores resultados. E pensar a cada movimento. Portanto, se eu sei que o cavalo anda em L, que o bispo anda em diagonal, que a torre anda em vertical e horizontal, o que eu consigo é, baseado nisto, o que eu preciso montar estratégia na minha cabeça para usar os elementos como eles são para conquistar a vitória. Mesmo que a vitória seja passar a minha equipe da 36ª posição para a 18ª. Foi uma vitória do caramba. A vitória não está sempre no topo do pódio olímpico. Ela está no ser melhor amanhã do que foi hoje. Então, esse processo de superação passa por entender que as peças têm limites e as peças têm potencialidades próprias. Aproveita essa potencialidade. E o que a gente ainda vê, são os nossos colegas na hora do treinamento fazendo o seguinte. O que é a tua fragilidade? O que você me respondeu mal no treino? Agilidade. Então vamos treinar agilidade para você melhorar. Boa tarde, aqui é fisioterapia. Pode entrar, tá machucado. Porque não tinha isso para te entregar, cara. Ele não tem aptidão para agilidade. Não tem. Agora, eu sou um cara muito ágil, muito coordenado, mas eu não sou forte e potente. E eu sou do voleibol. Prazer, queria te apresentar uma posição chamada líbero. Líbero, boa. Entende? Cara, eu sou um cara extremamente coordenado, extremamente ágil, de longuíssima duração. Vem cá, o tio quer te apresentar tênis de campo. Nós vamos ter que manter a nossa coordenação, ou seja, a precisão do movimento. Eu vou ter que me deslocar sozinho, eu não tenho... Pega essa que eu não vou. É tênis. Pega essa que eu não... É. Sozinho? Por 2 horas, 2 horas e meia de jogo. E na hora 2h30, eu ainda tenho que mandar a bola muito próximo da onde eu quis sempre mandar aquela bola. O nome disso é coordenação, agilidade de longa duração. Agora eu pego o cara de coordenação, agilidade de longa duração e coloco nos 100 metros rasos. Não, cara, vamos aproveitar esse cara melhor. O nome disso é orientação de talentos. Isso tudo parte da individualidade biológica. É isso que eu estudo há 24 anos. Perfeito. Falando nisso, vamos falar sobre as salos então? Tava falando até agora, né? Só que sem... Já falando até agora. Era você que tinha que puxar, eu que não ia puxar, né? Mas a Salos é uma empresa, é um método. A Salos, ela... Eu preciso contar para ti um pouquinho a história da Salos para você entender como é que a gente chegou aqui, para ter a perfeita visão de que construir um método leva anos. Alexandre e eu construímos um método com suporte de várias pessoas que colaboraram com a gente na coleta de dados, nas publicações, nas redações, e se eu fosse citar todos, eu poderia cometer equívocos, mas gostaria de citar alguns, né? A professora Graciele Fim, a professora Josiane Aparecida de Jesus, o professor Renan Souza, o professor Adriano Alberti, são pessoas que colaboraram efetivamente para que tudo isso também tivesse sustentação. E o tempo inteiro, nós todos juntos construímos um conteúdo teórico que o Alexandre Eberle, que é analista de sistemas, especialista em engenharia de software, transformou em algoritmo e a gente construiu um software. Mas como que isso começou? Em 1998 eu fui assistir uma aula de um russo que veio a Concórdia falar. Lá em Concórdia ainda trabalha Alexandre Schneider, mas também trabalhava Arnaldo Tenório da Cunha Júnior, técnico e preparador físico da Seção Olímpica Brasileira de Handebol Feminino. E eles trouxeram esse russo para falar, Yuri Kalinini, e eu fui assistir a palestra e ele ensinou um negócio para nós muito louco. Que você pega a impressão digital, pinta a impressão digital, coloca num papel, olha com uma lupa e ali dentro tem marcas. Que marcas que tem aí? Ora, entre a 12ª e a 24ª semana de gestação, acontece a formação daquela arquitetura cerebral que nós estávamos falando, baseado nas informações biológicas do pai e da mãe, mais o ambiente bioquímico proporcionado durante a gestação.
Isso tudo monta a arquitetura do seu cérebro. 2 médicos da Universidade de Nova York, Cummings e Meadow, observaram, mas isso aqui tem um padrão matemático. Se a arquitetura tem matemática, não tem engenharia sem matemática. A arquitetura é um braço da engenharia, inegavelmente. E o Vitrúvio sempre dizia, Vitrúvio, o homem vitruviano, aquele cara que parece o do Leonardo da Vinci, tem os braços em X, não sei o que lá, que é uma figurinha típica na educação física. Quando você vê a figurinha, você vai lembrar. Sim. O Vitrúvio, que é o cara que inspirou a fazer aquilo, dizia, a arquitetura parte de estrutura, função e estética. Se não tem, pode ser bonito, mas se não tem estrutura, não tem função, é arquitetura, é o que você quiser chamar. Tem que ter uma estrutura, tem que ter uma função e tem que ser bonito. Isso é arquitetura. Pronto, nesse sentido, o que aconteceu? Essa arquitetura do cérebro, ela está marcada como padrão matemático também na impressão digital. E eles descobriram, esses 2 médicos americanos, que a impressão digital é uma ata entre as informações biológicas do pai e mãe mais o ambiente bioquímico proporcionado durante a gestação. Eu fui na sala e o cara falou tudo isso aí. Eu digo, nossa, que troço louco esse troço aí. Tia. E tem lógica, porque tudo que o cara ia falando tinha lógica, tinha fundamento, anatomia, Sentido, fisiologia, fazia sentido, né? eletricidade. Nós somos uma bateria ambulante, né? A gente é energia elétrica. E não é, nós somos energia Na positiva. verdade, nós somos energia, né? Não é? Tem gente, mas tem gente que não serve nem pra pilha, sabe essa não? Sabe essa? Não. E aí você tem que dizer, tem que pedir por quê, senão eu perco a piada. Porque tem gente que não serve nem pra pilha porque não tem um lado positivo, entendeu? Aí é o seguinte. Boa. Daí, cara, o que acontece? Essa arquitetura toda está exposta na impressão digital, isso é um padrão matemático, e o doido explicando tudo isso, nossa, que loucura isso aí, 98. Aí o menino do Melo vinha aqui, levantou a mão lá, ô professor, seguinte, só que dá trabalho pra caramba, coletar aqui, olha na lupa, conta aqui com uma agulhinha e vê aqui que é os números, tem que treinar pra caramba pra tirar essa informação, por que não informatiza isso? Daí ele falou a besteira do milênio. Se os russos não conseguiram, por que você conseguiria? Você não fala isso pro Piado Melovin nunca, moçada. Nossa. Mas nunca. Senhora. Eu digo, tá morto, o russo tá morto. Mas nem que eu vá pro inferno agora, nós vamos fazer esse computador funcionar, esse troço aí. Cheguei aqui em Joaçaba, Alexandre, ó, seguinte, o Alexandre eu já trabalhava num software chamado Salos, que era de avaliação e prestação de exercício na academia. Eu trabalhava na Physiocenter, aqui em Joaçaba. E daí, cara, ele falou, não, mas se tem lógica eu faço. Tudo que tiver lógica eu faço, é programável. Beleza, em 2001, o aeroporto de Frankfurt lançou um scanner para coletar impressão digital rolada, porque o cara que coletou a impressão digital aqui no aeroporto de Frankfurt, quando ele estiver saindo lá por Munique, quando ele estiver saindo em Düsseldorf, nós vamos saber que esse cara aqui passou por aqui. Com qualquer fragmento da impressão digital, não só aquela pousadinha que dá que hoje tem no cartório, por exemplo, que tinha nas videolocadoras, tem no banco. Falei, o Alexandre disse, Rudy, saiu um scanner. Vamos comprar. Compramos o scanner, veio o scanner, ele juntou as duas coisas, mas não estava funcionando direito. Então, cara, precisa alterar o software de dentro do scanner. A gente entrou em contato com a Alemanha falou, não, cara, esse software dentro do scanner, quem faz é Israel. Entramos com Israel, compramos direito e fizemos a alteração do scanner. Então o scanner passou de ser uma avaliação biométrica, o indivíduo que coletou aqui é o indivíduo que está saindo no aeroporto lá, para ser uma avaliação do padrão matemático da citoarquitetura neurocortical dos indivíduos. Cacilda Becker. Começamos a desenvolver isso aí, eu com a parte de pesquisa dentro da fisiologia, da neuroanatomia, e o Alexandre com a parte de sistemas de software. Em 2014, a gente defendeu o doutorado validando esse software. Só que daí o que aconteceu? Cara, o software de vocês está validado, show de bola, mas e cadê o banco de dados? Por quê? Você fez agora um software, tá? Mas você foi alimentando com o que ele aí dentro, né? Cadê os dados? Cadê os dados? Então nós percorremos 23 países e fizemos mais de 180 mil coletas. Nossa, quanto tempo isso? 11 anos. Então, cara, 25. Nós estamos coletando até hoje. Meu Deus. Então o que acontece, cara? Basquete, badminton, cricket, salto ornamental, 72 modalidades. Botamos ali dentro a excelência. A gente começou a criar padrão matemático. Sempre que eu encontro um cara dos 100 metros rasos que faz em menos de 10,5, esse cara tem essas características de padrão matemático da impressão digital. Sempre que eu avalio o lateral do futebol de campo, ele tem esse padrão matemático. Sempre não, porque é biologia, né? 93, 96, 92% dos casos. E quando fala esse padrão, é algo que se repete. Bingolerê.
Se eu for lá no Melo Elvin coletar impressão digital, eu consigo dizer, menino, vem cá que o tio tem doce, nós vamos te apresentar um negócio chamado badminton, e você, ao invés de ficar chutando garrafa pet entre 2 tijolos e gritando Neymar, você vai pela 4ª vez para o México na tua vida disputar o sul-americano, o latino-americano de badminton. Ser orgulho da tua família. Vamos nessa? Vamos nessa. Começamos a publicar. Em 2016, apresentamos um trabalho na FIFA, dizendo, olha, cara, o cara que joga futebol de salão no alto nível não é um cara normal. E nós podíamos falar isso em qualquer modalidade. Mas lá nós optamos por falar de futsal. Porque foi a primeira modalidade que nós conseguimos coletar os 12 melhores times do mundo. 12 melhores times do mundo. Na época, vamos lá, na época nós coletamos o Barcelona, o Cartagena e o El Pozo. Na Itália, Lazio, Luparense e Montesilvano. Em Portugal, Braga, Sport Lisboa e Benfica. No Brasil, na época tinha a Malve, Copa Grio e Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, Copa Grio, eu lembro. As 12 melhores do mundo. Cara, se você for procurar trabalho, cara, o que você estuda? Eu estudo vôlei. Você tem as 12 melhores equipes do mundo coletadas? Não. Isso foi em que ano? 16. 2016. Publicamos isso na FIFA, 2016. A gente se inscreveu. Júlio Roy, que é o diretor científico da FIFA Medical Center, falou o seguinte, cara, nunca tinha imaginado esse trabalho aí. Tem como fazer com mulher? Nós estamos tentando trazer a mulher para dentro do futebol. Sim, senhor. Voltamos, Paca é uma preparadora física, prepara o Pito, e assim, o Ferrão e assim por diante, quando eles estão em Chapecó, e mesmo a distância. Nossa, então é alto nível. Né? Essa mulher está em Chapecó. Porra. Por isso que eu digo, né? A gente acha que tudo isso acontece no eixo Rio-São Paulo. Não é verdade? Nossa. Não é verdade? O Rudy mora aqui, já sabe. Ali? Obrigado. Aí, cara, o que rolou? Ela nos acessou ao Mundial de Futebol de Salão Feminino, que tem equipes brasileiras espetaculares. Leoas da Serra, de Lages, o Female de Chapecó e assim por diante. Tem o Havaí Caçador. O Kinderman. Kinderman, exatamente, Kinderman. Avaliamos essa galera toda, publicamos. Paralelo a isso, o Júlio Roy disse assim, seguinte, cara, mas aqui é FIFA, né? O nosso negócio é futebol de campo. Então nós estamos começando a criar trabalho paralelo por encomenda. No outro ano, então de 2016 para cá, nós fomos em todo o congresso da FIFA. Só não foi 2021 por causa da pandemia. Publicamos então, monta um laudo disso e apresenta aqui na FIFA. Aí nessa época nós recebemos um reforço muito grande. O professor Benhur Soares da UPF, um estudioso de futebol de salão, Marquinhos Xavier, técnico da Seleção Brasileira de Futebol de Salão, Mauro Sandri, preparador físico da Seleção Brasileira, e João Romano, preparador físico da Seleção Brasileira de Futebol de Salão. Esses são os nossos coautores dos trabalhos. Se isso não tem peso na hora de falar de futebol de salão, vamos falar o quê então? Né? Publicamos na FIFA. Quase os que inventaram o futsal. Publicamos na FIFA. A FIFA disse o seguinte, cara, tem como fazer isso aqui pro futebol de campo? Tem, sim, senhor. Teve o acidente da Chapecoense e vieram muitos clubes fazer jogos amistosos com a Chapecoense para juntar grana e para levantar a moral da cidade de novo. E a gente foi coletando. E daí começou a aparecer gente como o Edmilson, pentacampeão da seleção brasileira. Não, cara, eu queria mostrar isso aqui lá no meu clube. Pá, fomos lá em Santana de Parnaíba, ele tem o SCA Brasil. E assim, Edmilson, beleza. Cara, tem uns amigos meus que moram lá no meu condomínio que você acha que gostaram de coletar. Tá, traz os caras aí, né? Quem que é? O Cafu, Zé Roberto. Traz os caras aí, né? Só isso, tem uns amigos meus. Traz aí. Beleza, começou a juntar, publicamos em 2018, dizendo, cara, o cara que joga futebol de campo é diferente da população comum. E te explico. Eu tenho a honra de ser professor da CBF Academy. A CBF tem um órgão dela que forma os técnicos de licença CBA. E eu dou aula de individualidade biológica, método Salos lá dentro. É formação dos técnicos. Dos técnicos. Para você estar na beira do campo como técnico da Série ABC, você precisa ter a licença da CBF. É a CBF que dá a licença e eu sou professor dessa licença. Um dos, né? Sim, sim. Um dos. E da CBFS também, de futebol de salão também. Aí, cara, o que rolou? A gente fez isso e demonstrou. O que eu percebo lá nos jogos da CBF, na CBF Academy? Lembra do Edilson? Seleção brasileira, acho que ele jogou no Flamengo também, meio baixotinho, negro, com os dentes brancos, parece uma boca de piano. O Capetinha. É o Edilson, claro, baixinho, moreninho.
Moreninho não, né? Desculpa. Negro. Afrodescendente, né? É negro. Mas não, veja, a gente não pode ter esse... Não é ofensa chamar japonês de japonês, né? O resto tudo é mimimi. Então, o que acontece, cara? Ele é um cara especialíssimo, gente boníssima. Final da aula, o que tem lá? Rachão. São 50 alunos por turma. E daí tem os Rude da vida e tem os Edilson da vida. Cara, esse cara, o Cafu, Edilson, Zé Roberto, no meio dos craques, ele é mais um craque. Quando você bota com os cabeças de bagre, esses caras são um fenômeno, porque daí não tem tanta pressão do outro, né? Eu tenho muito mais espaço para jogar, eu tenho muito mais espaço para firula, que se eu fizer isso aqui lá no Flamengo e der errado, os caras me matam. Se eu fizer aqui e der errado, os caras caem na risada. E daí nós demonstramos em 2018 que sim, existe diferença no cérebro do cara que joga futebol de alto nível, citei alguns do alto nível coletado aqui, e a população comum. A FIFA pediu, tem como fazer por posição? Eu falei, dá para fazer por setor. Goleiro, defesa, laterais, meio campo e ataque. Faz aí. Demonstramos em 2019 no Congresso da FIFA de Londres que sim, existe diferença por setor. O lateral é muito mais veloz e resistente, o zagueiro é muito mais potente e forte, o meio-campo é muito mais coordenado, o goleiro e o centroavante são muito mais ágeis e coordenados, com velocidade de reação muito elevada. Total sentido, né? O que difere o centroavante do goleiro, por incrível que pareça, é só a altura. Do ponto de vista neuromotor, os dois têm que ser ágeis, coordenados e de velocidade de reação. Beleza, lindo, maravilhoso. Apresentamos. Faz um laudo disso, 2023. Estivemos no Congresso de Londres demonstrando que a Salus tem um método que avalia, coleta a impressão digital dos indivíduos e aponta quais são as posições, as qualidades neuromotoras que você tem e as posições em campo onde você teria maior sucesso, com índice de 93% de acerto. Os caras, caceta. Pô, isso aqui é fora do padrão. Cara, qual é o grupo de engenheiros de vocês que fez isso aqui? Digo, um maluco lá do filho do seu Luiz Eberle, que fazia faixa em Valdez, e o Piado Nodari, que era dos Jogos Abertos lá. É nóis, Chico. Sério. É do Melovin lá, ó. Bingo. Então veja, o ano que vem o Congresso da FIFA é de 20 a 24 em Atenas, na Grécia. Já veio o convite. Já estamos lá. Então o que acontece? Agora o que nós estamos desenvolvendo? Inteligência artificial aplicada à carga de treinamento. Ou seja, eu coleto a impressão digital do indivíduo, faço uma sequência de 4 baterias de testes para você ver entre o que era para você estar fazendo e o que você está fazendo, qual que é a diferença. Legal isso aí. Entendeu? O que vai acontecer? Esse cara, então, eu consigo dizer, olha, ele pega, sabe a agenda do Google? Você pega a agenda do Google e clica. Dia 27 de outubro tem jogo, dia 13 de setembro tem jogo, nós vamos viajar para não sei quando. E você vai botando o calendário. Nós, com o resultado dos testes e o calendário, e você dizendo qual que é a tua competição-alvo, minha competição-alvo é a Liga Catarinense de Futebol de Salão. A gente monta o calendário com o treinamento do indivíduo. Legal, né? A partir desse método da inteligência artificial. Só do inteligência artificial, a inteligência artificial à disposição do método Salus. Então, hoje, a Salus, nós vamos ali em Caçador, no Kinderman, por exemplo. Ou nós vamos no Azures, em Campo Herê. Coleta a impressão digital do menino, da menina, 8, 6 anos, 12 anos, 14, 25, 32 anos, não interessa a idade. O cérebro não muda. Se você dá água, açúcar e estímulo, a tendência do cérebro de entrar em colapso é pouquíssima. Antigamente um idoso tinha 50, 60 anos, vou fazer 60 anos, acho que eu estou mais ou menos. Não estou decrépito, não estou, entendeu? Arrastando chinelinho em casa. Tá funcional, né? Cara, eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar profissionalmente. Falando nisso, professor, tá treinando? Eu fiz uma cirurgia na coluna. Começou. Aí, Não. Aí o médico me deu 30 dias, nada, 15 dias de peraí, e agora eu vou começar. Eu faço pilates com a Dani Chali. Conhece a Dani Chali? Dani Chali, fique aqui o registro, Dani, que é de uma competência absurda, e eu entrego o meu corpinho pra ela. A gente sai de lá às vezes meio odiando o professor de pilates, né? Ah, pilates é coisa de velho. Vai lá fazer, monstrinho. Não, pilates é bom. Vai lá fazer pilates pra tu ver. Bom pra caramba. A professora Dani Chali é espetacular. Felizes, afortunados os que são clientes dela. E daí, estimado, o que acontece hoje? Eu coleto essa impressão digital. Aqui em Joaçaba, Caçador, Indonésia, Sydney, na Austrália, não interessa. O software que foi 24 anos botado a ferro e fogo. Tu imagina quanto a gente já recebeu de crítica, sugestão e elogio. Mas tem crítica.
E a gente pega a crítica e me diz, estão tentando. Não, cara, porra, o cara falou um negócio sério, que vão arrumar isso aqui, vão arrumar isso aqui. O Alexandre, como é gênio no que faz, vai arrumando, ajustando. Cara, tá faltando uma pesquisa para dizer isto para nós. Tá aqui a pesquisa. Ufa, publica. Nós fizemos agora, eu fui fazer um levantamento para vir para cá. Para onde que eu fiz? Para vir para cá. 423 publicações nós temos. 423 publicações científicas, Nossa, cara. Isso é muito. Mas não é publicado, professor. Tudo publicado. Cara, eu tenho 7 livros publicados. Meu Deus, cara. Eu tenho 20 e poucos capítulos de livro publicado. E assim, ó, é muita bagagem teórica isso aí. É muito estudo. Mas nós conseguimos transformar toda essa teoria em aplicação prática, em intervenção imediata. Se você vai na academia hoje... Que é o que o senhor sempre falava nas aulas. Não adianta você ter teoria e não colocar ela em prática. A prática é uma coisa, a teoria é outra. Então o que acontece? Forme-se com os clássicos, mesmo que você odeie um clássico, sei que me odeio. Intervenha com a inovação. Forme-se com os clássicos, intervenha com a inovação. Qual que é a inovação hoje? A inovação hoje é a aplicação do conhecimento clássico com a ferramenta tecnológica para você fazer a intervenção cada vez mais É assertiva. o digital, né? A Salos hoje é um método reconhecido, validado. A Bíblia da Preparação Física, o livro do professor Estélio Dante, na sua 7ª edição, lançado em abril do ano passado, é o livro de educação física mais vendido do Brasil. No seu primeiro capítulo diz, olha, tudo começa pelo princípio da individualidade biológica. E eu, se fosse você, usava o método Salos. Tá bom pra ti ou quer refresco? Nossa, tá louco. Estélio Dantas te referenciar, cara? Tá ficando interessante a nossa conversa. E outra, né, professor? Você está falando bastante que são anos de estudos, né? Não começou ontem, né? Não, muito longe disso. E outra, né? Não quero Tem me... muito dados para o senhor ali. Opa, tá fechando? Ah, não fecha. Tá. Isso aí. O que nós falhamos no método dessa pesquisa? O que precisa arrumar naquela lá? Pois é, quais que foram ali os conflitos? Teve alguma dificuldade? Sim. É quando, por exemplo, a excelência é excelência por um acaso da natureza e não porque ele é efetivamente. Por exemplo, você vai avaliar o salto ornamental da Finlândia. 23 atletas. Mas eles estão em 74º lugar no ranking mundial. Eles só pulam na água porque pulam, mas não são bons. Então nós tivemos que começar a procurar scores que diga quem é o bom do quê. O que vamos achar de bom para eles? Antes das salas, quais são os outros métodos que trariam isso, né? De individualidade biológica, isso. hoje só o método Salos. Não tem? Por quê? Porque quando você pega o DNA, você traz até o dia da fecundação. O espermatozoide e o óvulo formam um novo DNA. Eu tenho até esse dia. Mas o que o ambiente bioquímico fez disto? Durante a gestação, essa mãe usou droga? Não. Durante a gestação, essa mãe fez exercício? Não. Durante a gestação, essa mulher apanhava do companheiro, da companheira? Não. Tudo isso cria um ambiente bioquímico que faz com que aquele óvulo evolua de formas diferentes e construa um cérebro diferente do que aquele que estava programado. Que nasce com um padrão diferente. Bingo! E que isso tudo está registrado na sua impressão digital. Então está muito à frente de qualquer teste de aptidão e qualquer coisa, né? Mas veja bem, o teste de aptidão mede o teu estado agora. Você fez um teste de velocidade, força, fez uma série de testes extremamente válido. O manual ProESP. Manual ProESP. Por exemplo, fiz o manual ProESP. O que o método Salos diz para você? Cara, aqui diz que você atingiu 70 pontos de velocidade, mas o teu método Salos deu 90. Nós temos muito para tirar de você ainda. Aqui deu que o teu teste de agilidade deu 30 pontos. E no teste da Salos deu 30 pontos. Cara, já deu na tampa da chaleira. Não fica insistindo que você vai se machucar. Isso é o que você tinha para entregar e você está entregando no máximo já. Outra coisa, vantagem do método Salos. Os meninos amadurecem mais tarde que as meninas. A maturação sexual dos meninos é mais tardia que a das meninas. Tudo bem? Por uma série de fatores que dá outro podcast. O que acontece então é que quando eu tiver menino 17, 18 anos, eu vou estar numa estabilidade hormonal onde tudo o que é meu vai aflorar por fim, definitivamente. As meninas com 14, 15, 16 anos, nesse período é que vão trazer tudo o que tinha de potencialidade à tona. A vantagem é que, neste momento, com 12 anos, menino, o meu melhor é velocidade. Vamos treinar velocidade, o Piá vai no Liege, o demônio dos 100 metros rasos. Só que isso não é a principal característica dele, é a coordenação. Só que, do ponto de vista de amadurecimento, ele não chegou lá ainda, ele vai chegar com 17 anos.
Quando eu deveria aqui com 10, 12 anos já estar treinando coordenação motora, que ele vai me entregar lá nos 18, mas eu já estou treinando a técnica agora. Que são aquelas meninas magricela que vão jogar vôlei, jogam um monte e são ponteira, mas a ponteira precisa ser forte, potente, veloz. Você é um caniço, como é que vai dar conta? Cara, dê técnica pra ela, porque a hora que essa bicha vai amadurecer, cara, tufa! Nossa, ganhou o corpo, saiu de férias em novembro, voltou em fevereiro outra mulher. É, tô te contando. Só que você já treinou ela 8 anos pra esse fevereiro que chegou na tua mão. O método Salus faz isso. Traz pra você informações prévias que você vai conseguir observar agora de o que eu deveria estar fazendo com ele para chegar lá na ponta do número só sentido. Resumindo, o método Saulos, ele vai fazer com que o cérebro associe todo o movimento antes, uma prévia, para quando chegar no estágio do momento que ele vai agir, ele já sabe o que tem que fazer. Exatamente. O que acontece é que a avaliação pelo método Salus apresenta aquilo, lê a ata do indivíduo. Fulano de tal tem essas capacidades assim, essa área cozinha ensopado. Vamos fundar um clube. Vai ter piscina, quadra de tênis. Cara, mas só que isso tem um capinzal aqui, ó. Mas calma. Tem 18 mil metros quadrados aqui de capim. Cara, mas a ata diz que tem piscina. Não, a ata diz que vai ter a piscina. Se nós fizer os macarrão, as pasteladas, os bingos, as rifas, nós vamos juntar dinheiro para botar a piscina aqui dentro. Se nós não fizer, vai vir a piscina? Não. Mas sabe o que nós queremos fazer, cara? Nós também queremos fazer aqui no clube uma montanha de escalada que nem o Everest. Mas nós estamos em Lages, que é uma chapa. Não tem a tal da montanha. Não, mas o que está previsto? Vai dar nhaca. Por quê? Porque não está previsto para você aqui, cara, uma montanha não vai dar certo. O clube não foi feito para ter montanha de escalada. Então, cara, vamos se focar aqui na piscina, na quadra de tênis e na pista olímpica, que cabe no chato aqui e nós vamos conseguir fazer. O resto é viagem. Você não vai conseguir entregar isso pro sócio, homem. Plantar limão e colher abacate. Não vai dar. Então o que acontece? Com o método Salus você consegue orientar talentos esportivos, você consegue fazer a preparação física do atleta para aquilo que ele tem para te entregar e consegue fazer prescrição de exercício na promoção da saúde. Eu quero ir lá na Vida e Saúde e eu quero fazer exercício porque eu quero fazer um mochilão para a Europa e eu quero carregar minha mochila de 8 quilos nas costas aqui sem de noite ter que ficar tomando remédio analgésico, anti-inflamatório, porque amanhã eu não aguento. O que você tem que fazer, cara? Aqui, ó, treine assim, ó. Você vai fazer 1 vez por semana pilates, 2 vezes por semana você vai fazer academia, 1 vez você vai fazer natação, não sei, né? Sim. Ou você vai fazer só funcional, ou você vai fazer crossfit, que crossfit não é um método, é uma marca, né? Mas acabou se popularizando como um jeito de fazer exercício. Você vai fazer isso, o que eu tenho que fazer? Cara, eu vou atravessar o canal da Mancha Nado, então nós vamos começar a fazer, você vai subir o Morro Agudo escalando, cara, eu vou atravessar o canal da Mancha Nado. Por que você está me fazendo treinar, subir montanha? Cara, treina o cara porque o cara vai fazer. De acordo com... Né? Bingo lerê. Então, o método Salus é isto. Sabe quem que compra muito o método Salus? Também o pai e a mãe. Porque eu quero que o meu filho entregue o melhor dele, mas não quero que se machuque. Eu quero que o meu filho jogue futebol de salão pelos próximos 10, 12 anos. E não que ele tenha ligamento cruzado rompido os dois com 12 anos, 13 anos de idade. Nenhuma lesão. Porque eu dei o treino errado pro cara. Então, quando isso acontece, quando a gente consegue fazer apresentar para a comissão técnica, apresentar para o pai e para a mãe, apresentar para os responsáveis, para o empresário, cara, a tua joia é essa aqui, aproveita da melhor forma possível, você ganha 6, 7, 8, 10, 12 anos de treinamento. Nesse sentido, cara, você tem uma ferramenta, uma solução tecnológica comprovada cientificamente, validada por cientistas. Nós ganhamos o prêmio Stemmer, é o maior prêmio de inovação tecnológica de Santa Catarina dado pelo governo do estado de Santa Catarina. É um prêmio do governo, do governador. Muito crédito esse prêmio. Na FAPESC. Cara, o Alexandre e eu ganhamos esse prêmio porque nós desenvolvemos uma inovação disruptiva. Foi a primeira vez na história que não foi um engenheiro que ganhou o prêmio. O prêmio é Engenheiro Stemmer, Emmerich. E era dado no dia do engenheiro. E foi lá um professor de educação física ganhar o prêmio. Que é um troço diferente, né? Então, entre outros, né? Veja, a Universidade Sapienza de Roma é uma das universidades mais antigas do mundo. Ela foi fundada em 1308, e tem um mestrado em biomecânica. Antes da pandemia, porque agora ele virou à distância, antes da pandemia eu ia todo ano dar aula lá, a convite da Universidade Sapienza de Roma, sobre individualidade biológica, sobre o método Salus. Cara, se essa faculdade não está convidando, professor, porque tem mérito aí, não sei o que está acontecendo. Assim, já que o senhor deu aula em vários lugares, né? E eu tive o privilégio de dar. O Augusto acho que não teve aula com o Rudy, né? Cara, perdeu uma das melhores aulas. Mas assim, ó,
Fala um pouco sobre os seus doutorados, professor. Aonde que eu fiz doutorado em... Aonde que o senhor cursou? Quantos doutorados o senhor tem? O doutorado eu fiz um. Eu fiz doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Existe uma qualificação CAPES, certo? Que vai de 1 a 5. Se for menos que 3, você vai ter que fechar o mestrado aí. 3, você precisa rever o seu doutorado, a organização, né, a coordenação, porque não está atendendo as expectativas. 4 é um doutorado bom, 5 é um doutorado bom. E tem o 6 que tem validação de diploma internacional. O doutorado em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte é um 6. Talvez esses nomes não façam sentido ou façam para o ouvinte também. Existe um doutor do Brasil chamado Nicoleles. Ele fez um exoesqueleto que deu o chute, pontapé inicial na Copa do Mundo do Brasil e tal. Ele trabalha com tetraplegia e neurociência. É lá esse laboratório. E lá que eu tive o prazer de fazer o doutorado. O pós-doutorado é que eu fiz 2. Um, na Universidade de Las Palmas de Gran Canária, uma ilha subsaariana dentro do Atlântico, que estuda o ser humano porque lá é um microcontinente. Ou seja, tem montanha com neve, tem deserto, tem praia e tem planície para você caminhar no mesmo dia. Eu já fiz essa experiência lá, né? A gente subiu, poncho, roupa, jaqueta, gorro, 2 horas de carro, praia, biquíni, sunga e toalha. E você está aqui, na praia com sol, lá em cima está vendo a neve cair. Meu, que loucura. Então o que acontece? Muito europeu se aposenta e vai findar a sua vida lá. Por quê? Porque eu não gosto de frio, então moro aqui embaixo. Eu adoro frio, moro lá em cima. Só que nós estamos todos juntos, parentes aqui. E esse cara torra uma grana lá. Por quê? Porque era uma ilha, se chama Ilha Canária, não por causa do passarinho canário, né? Mas porque os caras foram lá e navio, os piratas espanhóis eram famosos também, né? E lá deixavam um cachorro. E na hora de pegar o navio para ir embora, pode, o cachorro, vai atrás do cachorro agora, deixa aí. E aquilo foi virando um canário, um lugar cheio de cães. E hoje até tem o cão canário, né? É uma raça. E lá, cara, como queriam botar a população não tinha jeito, como fizeram um incentivo que lá não tem imposto de renda. Não tem impostos, uma série de impostos. Perfeito. Os caras se mudam para lá, cara, e vida boa. Qual que é a nossa vantagem? A nossa vantagem é que lá você está avaliando japonês, austro-húngaro, holandês, tudo no mesmo dia. Várias etnias, né? E daí, que era o Garcia Manso, que organizou esse pós-doc aí, a gente foi numa academia, por exemplo, avaliar. Nessa academia, se você tiver 69 anos, você não pode participar, é só de 70 para cima, para fazer musculação puxado. Por quê? Porque durante muito tempo nós cometemos... idade realmente, então. Quase a quarta, né? Porque durante muito tempo nós nos equivocamos e nós fizemos o idoso ser muito flexível, fazer bastante alongamento. Quando ele caía ou tropeçava, ele não conseguia se segurar porque não tinha força. Não é isso, Dê força para o idoso. O idoso tem que fazer exercício O idoso não, todo mundo, né? Eu lembro que Existe o professor força. falava isso na aula. Como é que um idoso vai ir sentar no vaso com flexibilidade? Vai ficar dando mobilidade pro idoso. Daí o idoso vai lá e não vai conseguir nem defecar. Idoso não pode fazer agachamento porque exige muito dele. Como é que ele senta no vaso sanitário? Como é que ele sai da cama? É sobre isso. Funções básicas, né? E daí tem aquele esquema, né, que eu gosto também, né, que é, mas eu, sabe, meu joelho, minha coluna, eu não consigo fazer exercício porque, sabe, chega uma idade na gente. Teve uma pessoa uma vez, sem citar nomes, que chegou e disse assim, cara, aqueles caras aqui, bem no almoço de família, eu queria muito fazer exercício, mas, sabe, o meu corpo já não dá mais, não tenho mais condição de fazer. O que você acha, professor? Eu acho que você devia fazer uma mala com roupa para 7 dias. Desista da vida uma vez. Não. Desista. Vai vir a parte boa. Faça uma mala que dure uns 7 dias de roupa aí. E você vai vir comigo no Parajasque. Aí no Parajasque, cara, tem um cara numa cadeira de roda, tetraplégico, que assim, ó. Nossa, esse acabou. Ele segura uma bocha debaixo do queixo, que assim, ó. E daí, se ele pisca com a direita, o professor vira a cadeira para a direita. Se ele pisca com os dois, pare. Se ele pisca com a esquerda, para voltar para a esquerda. Quando ele pisca que é para parar, ele ergue a cabeça que assim, a bola sai rolando numa calinha que tem aqui assim, e ele joga a bocha assim. Você não pode fazer exercício? Se esse cara faz isso, você não pode fazer exercício? Mas vai arranjar uma desculpa, né? Meu Deus. Mas vai. Pesado. Vai pegar uma picareta de borracha e capinar no asfalto, tão né? fácil, né, cara? Isso aí, Né? Isso aí foi Então, pesado. se esse cara deu esse nível de superação, tu pode. E, a partir do método Salos, eu consigo te dizer o que tu pode. Porque a gente foi lá avaliar aqueles caras no limite da idade, no limite da funcionalidade. E mesmo assim a gente conseguiu qualificar o treino destes indivíduos a partir da observação de impressão digital pelo método Salos. Isto, cara, é a Espanha adotando. Eu sou membro
da Age Health, que é um grupo de estudiosos de idosos da Espanha, professor Pablo Jorge Marcos Pardo. A gente vai se encontrar agora em Aracaju em outubro. Qual que é a ideia, cara? A ideia é que você precisa prescrever exercício para todo mundo. Todo mundo vai comer 3 refeições, que seja, né? Todo mundo come pão, todo mundo, né, de forma... Sim. Todo mundo toma água, todo mundo tem que fazer exercício. Por quê? Porque a gente foi criado a exercício. Nós saíamos para caçar o javali, para buscar as mangas, ou para proteger do fogo, ou para... Se movimentar, né? E agora nós estamos parados, o corpo não, peraí. Né? Se tu deixar uma Ferrari parada na tua garagem de bonito, os pneus embaixo vão rachar. Ou você suspende a Ferrari, ou você vai rodar os pneus, mas não dá para deixar parado. A Ferrari não... Por que você que não é nenhuma Ferrari não quer fazer exercício? Não? Tem que fazer exercício, cara. Tem que fazer exercício. Esse Rude, cara. Esse Rude tá louco. Né? E assim, ó, falando do método Salos de novo ali, pelo que eu ouvi falar, você fez já... Acontece com vários atletas, né, renomados aí e tal. Conta pra nós aí quais foram os maiores, assim. Assim, ó, nós avaliamos o Joaquim Cruz, por exemplo, que foi um medalhista olímpico bastante, né? César Cielo, Guga Kirten. E vou te dizer um negócio bem legal que me deixa muito feliz. Quanto mais alto o nível, mais acesso e mais gente boa o cara é. Quanto mais tigre, mais o cara é enjoado, marca as 3, aparece as 5, sabe? Vem arrastando os riders com meia branca, achando o playboy da granja, entendeu? E daí você vai no altíssimo nível, cara. Cafu e Zé Roberto entraram na sala. Boa tarde, professor, não sei o que lá, podemos sentar ali? Não, os dois fora, não quero ver ninguém aqui dentro. E para de folia. Não, né? Com o Cafu, você pede se tu pode sentar ali naquele sofá. Com respeito. Que é isso, né, cara? Educação, né? Então você vai vendo esses indivíduos e isso acontece com os professores, né? Os meus professores, né? As minhas referências hoje, uma delas é o Antônio Carlos Gomes, por exemplo, que é o coordenador pedagógico da CBF Academy. Esse cara que me levou para a Rússia, esse cara é consultor do Comitê Olímpico Brasileiro. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, hoje é o Laporta, foi meu colega de aula na Rússia. Você acha que o Laporta, não, nós somos um colega de aula, agora que eu sou presidente do Comitê Olímpico, fala com a minha secretária. Nunca, né? Zap, ô, professor, ô, cara, ô, como é que tá, maluco? Conversa de boa, tranquila. Por quê? Porque entre os cracão aí, Falcão, o pessoal conhece pela marra, você chega lá, ô, professor, como é que é? Ô, Falcão, assim, certo. Não, mas é já, professor. Falcão é gente boa, eu conheço ele pessoalmente. Falcão. Você imagina quanto custa o cachê do Falcão? Falcão é o seguinte, cara, eu queria tirar uma foto contigo. Eu tenho uma empresa que se chama Salos, assim. Só que eu tô com a camisa da Salos. Pode tirar do teu lado? Meu Deus, professor, o que é pra falar aí? Não, cara. Eu confio no método. Ah, tá com o pau. Aí vem o empresário. Não, mas tem que ver. Não, tem que ver não. O professor falou que é pra fazer. Eu já coletou minha... Ele já me deu lá o de graça. Agora é a minha vez de falar, não vou falar de graça. No inverno. Olha aí, ó. Legal, né? Gente boa ele, cara. Né? Cara, a gente foi avaliar o Barcelona. Não sei se sabe o horário aí, né, pessoal? Nós fomos avaliar o Barcelona. Barcelona futsal. Histórias, é isso aí. Barcelona futsal. Nós estamos falando de Pito, de Ferrão, de o goleiro da seleção russa, o lateral da seleção espanhola, só os melhores. carão. Chegamos lá, Pito, eu e ele no Zap. Pito, o seguinte, cara, assim, nós estamos indo para Espanha dia tal, eu vou apresentar um evento em Barcelona, não sei o quê. Dá para nos avaliar a gurizada aí? Meu professor, só deixa eu falar com os caras aqui porque é cheio das regras. Beleza. Professor, 9 horas... Amanhã nós vamos ter treino. O senhor chega lá no ginásio, é atrás do Camp Nou, tem o ginásio. Como se fosse o Maracanã e o Maracanãzinho, saca? Atrás do Camp Nou é o ginásio. O senhor vai chegar lá, na porta X, não lembro o número da porta, tem um interfone, o senhor vai tocar. E alguém vai lhe atender. Beleza. 10 para as 9, você tá lá, lavado, enxaguado, barbeado, né? Tirili, abre a porta o cara. Bom dia, meu nome é fulano, ele é o assessor do Barcelona. Seguinte, professor, o técnico autorizou fazer tudo, tá tudo certinho. Eu só vou pedir para o senhor o seguinte, ó, não filme o treino. O senhor pode tirar a foto que o senhor quiser, fazer a pergunta que o senhor quiser, se locomover como o senhor quiser lá dentro. Só não filme o treino. Por uma questão de segurança aí do técnico, né? Mas, homem, não vim aqui para filmar o treino, né? Chegamos lá, cara, pá, o Pito viu que nós chegamos. Ô, professor, não sei o que lá, só espera acabar o treino aí que nós vamos lá. Beleza. Acabou o treino, cara. Não é que a gente foi atrás dos caras. Nós parecia uma lâmpada deles borboleta, entendeu? Vapa! Ó, pesada, assim, não, o Pito já falou que era isso aí. O que ele vai fazer? Coletar o dedinho aqui, A gente podendo tirar foto, mas à vontade, professor.
Daí veio um cara, ele ficou ali como viu que a galera tava indo, ele precisava buscar a filha na escola, ele pegou e foi tomar banho e voltou de chinelo, shorts e camiseta. Daí ele falou, professor, me desculpe, cara, eu tirei o uniforme e não tirei a foto, né? Fiz sacanagem. Não, cara, tranquilo, imagina, sei lá. Não, professor, não, cara, de todo jeito. Tu imagina ser uns balaca, mas joga no Barcelona, né, cara? Você que corre atrás, né? É que dançava futsal aqui, os caras chegam assim. Você que corre... Não, eu ia citar os caras que chegam na faculdade agora, os adolescentes que chegam na faculdade agora. Lembra, professor? Professor, o professor sempre falava, quer ir no banheiro? Beleza. É uma vez no banheiro. Agora os caras saíam direto no banheiro, não estavam nem aí. E o professor só olhava. Pô, mas deve estar mais interessante lá fora do que a minha aula, né? A calha deve estar boa, né, cara? Quanta coisa pra mostrar tem lá. Tá boa. E daí agora pega uns bunda mole desse e um cara de alta qualidade, uns caras que já pai de família já. E os caras jogando fute-mesa, né? Ficavam jogando fute-mesa enquanto nós estávamos avaliando os caras daqui, né, cara? Daí você tá vendo o fute-mesa do Ferran Copito, por exemplo, né? Você tá avaliando o cara aqui. Nós temos foto disso tudo filmado, é legal pra caramba. E esses caras numa simpatia, numa simplicidade, num acesso espetacular. Guga Kirten, você acha que o Guga Kirten, né? Quanto tempo pra fazer na vida, né? Sim. Não, professor, é já, aqui não tem crise. Parará. Nós somos... isso aqui tem uma história bonitinha também. Pode contar, professor. Martelo é um implemento. Argola, cabo de aço, bola. Você gira dentro de uma gaiola no atletismo e lança. Lançamento de martelo. Se começar uma menina de 12, 14 anos a fazer esse esporte, você tem que ser bom de lado. Você estimular a menina a jogar tênis, jogar futebol, a correr é uma coisa. Agora, lançar martelo... Tem que ser muito boa na persuasão. Meu Deus do céu! Tem que ser muito boa na persuasão. Aí, nós somos na competição de atletismo do Troféu Caixa, no Ibirapuera, em São Paulo, Mauro Imagem, toda aquela galera, gente boníssima. E veio a recordista sul-americana de martelo, uma mulher, 1,80 m, um tanque de guerra, um Panzer. O professor disse que é para colocar o dedo na sua máquina aí. Eu falei, se pudesse, por causa disso, eu disse assim, por que eu deveria colocar meu dedo aí? Eu falei o seguinte, porque lá fora agora, cara, tem uma menina que tá na dúvida se ela vai ser vapor, entregar droga para arrancar um pouco de grana e fumar o resto, se ela vai engravidar um traficante para ela conquistar um pouco de mais espaço dentro da sua comunidade, ou ela pode conhecer um mundo que nem você conhece, simplesmente porque ela tem o dedo igual ao teu. Onde é que eu coloco o dedo pro senhor? Aqui, ó. Por quê, cara? Porque esses caras que são grandes, também não é bem assim, vem pegar a impressão digital, não sei se não vai cruzar, depois vai fazer Vou fazer uma um cadastro. Um cadastro pela impressão digital, como está acontecendo agora, né? Cadastro. Com impressão digital falsa, os caras fizeram impressão digital de silicone e saíram fazendo a mesma cadastro para todo mundo. Ainda mais agora com a inteligência artificial. Bingolerê. Então o que acontece? A Salos é totalmente signatária da Lei Geral de Proteção de Dados. As impressões digitais são destruídas imediatamente assim que coletaram, a gente só fica com o padrão matemático, que esse padrão matemático não reconstrói uma impressão digital, mas me trouxe dados sobre você. Que é essa impressão precisa, né? Mas a impressão digital de vocês fica na nuvem? Não, cara, ela desaparece. Nada, não fica nada. Isso gera ainda mais confiança em quem está entregando a impressão digital. Professor, ali, ó, só para a gente encerrar a parte das salas ali, explica melhor para nós. É uma empresa privada? Sim. Sua? E do Alexandre Ebros. E do Alexandre. Só tem esses dois sócios. Tá. 50-50. Como que vocês conduzem... Eu também queria que fosse assim. Como que vocês conduzem isso? São empresas de esportes que contratam vocês? Vocês que vão atrás? Vocês têm parcerias? Como que funciona isso? Todos os modelos possíveis e imagináveis. Por exemplo, existe o Azures, que é um clube... Eu perdi agora, do clube de futebol, né? Que você ajudou na formação de atleta, certo? Bingo. É um clube formador CBF Academy. Desde que pegou fogo no ninho do urubu do Flamengo, lembram desse lance que morreu os meninos, goleiro de Indaial e assim por diante? Terrível. A CBF levantou muito o sarrafo de ter um clube formador para poder alojar a criança para treinar. O Azures, que é uma SAF, uma sociedade anônima de futebol, conseguiu todas as credenciais. Isso é raríssimo de conseguir. Montou Marmeleiro, no Paraná, divisa com Campo-Herê. Então, lá é a cidade de Marmeleiro, aqui é a divisa com Campo-Herê, mas Campo-Herê é na beirinha da divisa. Então, eles têm aqui a empresa, que é em Marmeleiro, porque paga menos imposto, mas a frente, a cara do gol, é para Campo-Herê, Santa Catarina.
Lá existem dois caras fenomenais, o Robson e o Eliezer, que são os sócios da empresa, junto com outros, mas eles são os cabeças do negócio acontecendo. A gente já vem trabalhando com eles há anos. O Eliezer me conhece academicamente de algum tempo, já fizemos trabalho junto e ele já publicou sobre o método Salos. E na sua metodologia, no livro metodológico que tem que ter, lá está a análise das impressões digitais. Ele lançou a segunda edição agora, que lá está as impressões digitais. Nós temos um contrato com eles de fornecer, prestar serviço da Salos para eles. É remunerado. Remunerado. O que acontece então é que eles abriram franquias. E agora a Salos presta serviço pro franqueado. Então o pai paga lá 100 de mensalidade, ele vai pagar 10 de X reais, ele vai receber o laudo do filho dele, o franqueado recebe, a franquia recebe. Não ser comércio, a coisa mais honesta do mundo é o CNPJ que diz, cara, no contrato diz que você paga isso, você recebe isso, você recebe isso. Isso aí. Só normal, isso é uma empresa. Este modelo está começando a se replicar agora. Então, veja bem, o Edmilson, voltando, né? Campeão, gol de bicicleta contra a Costa Rica, ficou famoso. Vem cá que eu quero conhecer esse negócio de vocês aí. Tá. Ó, nós estamos em 86º na Copinha São Paulo. Se vocês botar nós entre os 50, nós vamos adotar o padrão de vocês. Sim, senhor? Deixa pra nós. Quanto tempo vocês precisam? Nós precisamos de 10 meses entre localizar as crianças, botar os caras jogar no lugar certo, fazer a preparação física adequada e meter os caras dentro. Lá dentro tinha Fausto e Rodrigo, técnico e preparador físico. Espetaculares, que quiseram adotar a ideia. Nossa, esse negócio é legal pra caramba, cara. Se nós fizer aqui, nós vamos ter o manual do chassi do cara. Agora vamos trabalhar com a carenagem em cima do chassi. Já vamos saber conduzir. Pau nos cornos. 18º lugar. Era pra ficar entre os 50. 18º lugar. Pá, quase que merecia pegar meu celular pra mostrar o áudio que ele mandou. Aí, cara, vem. Nós vamos adotar aqui. Pau, faz, adota, põe, parará, parará, parará. No outro ano, na outra temporada, 1º lugar. Aí o Fausto manda um áudio, ó, professor, nós queremos dedicar este troféu para Salos, porque se não fosse vocês, nós não chegávamos aqui. Quanto vale esse depoimento aí? Poxa, é gratificante isso. Não é? Não é? Agora, o Fausto foi contratado pelo Paulista de Jundiaí e o Rodrigo foi contratado pelo Esfera. O Esfera é outro Azures, entende? O dono do Esfera era o cara que alugava o espaço para o centro de treinamento do Red Bull. O Red Bull montou um próprio centro de treinamento. E esse cara, não podemos jogar fora toda essa estrutura, né? Lá em Bragança Paulista. Bragança Paulista ou Santana e Parnaíba, não lembro de cabeça. O que nós vamos fazer uma SAF, cara? Assim. O dono, tá aqui. É dinheiro, cara. Por que dinheiro? Porque eu pego um menino de R$500 por mês, almoço, café da manhã, almoço, jantar, lugar para dormir e vai pra escola, dentista e médico, e eu vendo esse cara daqui 18 meses por $30 mil, lucro, bora fazer. E a lei da SAF agora permite que você vai receber 0,48%. Nossa, só isso. 0,48% por ano que o cara ficou na SAF contigo. Se ele ficou 2 anos lá, dos 12 aos 14, 12, 13, 14, 3 anos, você vai receber 0,48 vezes 3 por resto da vida de contrato dele. De um jogador. Se foi por No Emirados caso, Árabes, se for lá não sei quantos milhão, 0,48% pro tio aqui. No individual isso aí, é Isso, para cada atleta. Para cada atleta. Meu Deus do céu. E tem doces problemas nesse processo. Avaliação do menino, fizemos uma avaliação do menino, cara, esse piá tem um potencial do caramba, cara. Eu, se fosse você, fazia assim. Tempo depois, voltamos no clube. Tamo com problema. O que deu, né? Não pode que deu errado, né? 24 anos de pesquisa deu errado, não dá, né? Tamo com problema. O que deu? Cara, mãe diarista, pai, o homem do caminhão do lixo. O de trás. Esses caras estavam felizes para dar com o pau. Por quê? Porque café da manhã, almoço, janta, R$500 por mês, escola, dentista e médico. O piá ganhou na loteria. Tá louco? Só que o Cruzeiro vai levar ele agora com 14 anos a R$30 mil por mês. Olha só. Doce problema. Eu, dono do clube falando, eu tenho que avisar para os pais que o piá vai começar a receber R$30 mil por mês. Com 14 anos. É um problema isso. Claro. Por quê? Porque eu preciso convencer o pai e a mãe que, cuidado,
vocês podem largar de ser diarista, largar de ser o caminhão do lixo, ele vai lá, rompe o ligamento cruzado anterior uma vez, bate, toma um negócio, não vira mais jogador, encontra uma namoradinha, encontra não sei o que lá, Engravida. droga e o caramba, e o pé daqui 18, 20 meses não é mais ninguém, vocês torraram os 30 pau, porque daí já compraram televisão de plasma, já fizeram o demônio, Compraram o Golf. e agora compraram o Golf, mandaram rebaixar, mais 8 pau para rebaixar, e daí o cara vem aqui, agora você vai ter que voltar pra tua vida, e você não pode xingar teu piá, né? Nós já vimos isso, cara. Pai na beira do campo, xingando o filho de 14 anos no campo porque rompasse um drible, coisa que o valha. Eu e a tua mãe largamos o trabalho, estamos morando no porão da casa da tua avó para investir tudo em você, você me era a bola daquele jeito? Isso não é o mundo fictício do gibi. Não, é a realidade. Isso é a realidade, né, cara? É o Brasil. Então, quando você aplica o método e você chama os pais para conscientizar, cara, é o seguinte, ó, isso aqui é todo o potencial dele. Só vai acontecer se vocês colaborarem no processo. Isso aqui não é a cartola mágica. Nós não vamos daqui 18 meses puxar um coelho aqui dentro. É todo dia agora você vai ter que trabalhar. Então a gente te entregou o chassi. Gosto dessa analogia e ela emplaca muito bem. O que o método Salos faz? Ele avalia o chassi do cara. O que veio no dia do nascimento? O que é o teu potencial, a tua normalidade, a tua fragilidade? Como nós vamos treinar para tirar o máximo de proveito disso aqui? Na orientação de talentos, na preparação física de atletas, na prescrição de exercício para promoção da saúde. Se eu tenho um chassi de colheitadeira de soja e coloco uma carenagem de Ferrari, nem colheitadeira de soja, nem Ferrari. Se eu tenho um chassi de Ferrari e coloco uma carenagem de colheitadeira de soja, nem Ferrari, nem colheitadeira de soja. Ah, então, professor, o melhor é um chassi de Ferrari com carenagem de Ferrari. Não para colher soja. Então, cara, se eu tenho um chassi de zagueiro, não treine para centroavante. Não vai dar certo? Chassi de zagueiro, treino para zagueiro. Chassi de pivô, treino para ser pivô. Chassi de lateral, chassi de maratona, treino para maratona. Goleiro. Então isso vale para uma série de modalidades. Aqui em Joaçaba, por exemplo, o Girassol, Centro de Educação Montessori Girassol, adotou o método Salos. Nós fomos lá e coletamos os meninos. E a gente faz uma carta paralela para o pai. Olha, aqui assim, essa desenvolve, além do laudo. O pai recebe isso. E nós fizemos o seguinte, o que tem de esporte em Joaçaba? Ah, tem atletismo, badminton, judô. O que tem de esporte no Girassol? Ah, tem ginástica, tem judô. A gente fez uma carta dizendo, cara, eu se fosse eu, se você ia priorizar, botar ou no município nessas modalidades, ou aqui na escola nessa modalidade. De qualquer forma, estimule seu filho a fazer exercício. Bom, na primeira pegada foi 80 e poucos pais. Tem 300 alunos, acho. Pô, não deu censo, né? Deu 80. Mas deu um índice de conversão bom. Não, foi bom, tá louco? Quando começou a chegar as piazadas com os laudo no colégio, tipo figurinha do álbum, né? Agora eu também quero, né? Agora eu quero. E nós estamos indo quinta-feira que vem de novo fazer mais uma coleta lá. Mas esse do laudo até é legal para as crianças, para elas também aprender a não se frustrar, né? Porque você já sabe aonde você vai treinar, no que você vai fazer, no que você vai treinar, no que você pode ser. Agora, se você ficar aí macaco de cada galho e pulando, ah, vou jogar basquete, ah, vou jogar futebol, ah, vou jogar futsal, ah, vou jogar tênis de mesa, ah, vou jogar boliche. Tá, mas você joga tudo, mas você, qual que é o teu forte? Então, a partir disso, você consegue entender por onde eu deveria... Veja, e eu gosto muito disso, né? Aprendi isso com a educação física, aprendi isso com a história dos meus pais, dos meus irmãos e assim por diante. Pode ser que eu não venha a ser seleção brasileira de futebol de campo. Pode ser que eu não venha a ser campeão do JASC de badminton. Mas pode ser que se eu fizer esporte, praticar esporte de forma participativa, recreativa ou de competição, de rendimento, eu vou ser um neurocirurgião, um dentista, frentista do posto, caixa do Banco do Brasil, com valores do esporte. Aprender o que é trabalhar em equipe, aprender o que é derrota, aprender a vitória, aprender a superação, que quando você cai, quebra a perna, não é o fim do mundo, que você pode se recuperar e você pode ser melhor, inclusive, de antes de quebrar a perna. A Aline Rocha é um grande exemplo disso. A Aline Rocha era uma menina bonita, forte, sincera, jovial, com 15 anos. Sofreu um acidente, fraturou a coluna, ficou paraplégica. Hoje, ela pratica esporte de um jeito que ela não praticava antes. A Aline Rocha seria um convidado legal para nós. Legal? Pô, essa mulher é monstra. Ela e o Fernando Orso Alves, professor dela, os dois são de educação física.
ela virou a primeira brasileira convocada para as Paralimpíadas de Inverno e de Verão. E ela fez o laudo Salos. O que acontece? O professor Fernando Orsoves, do que serve essa menina aí? Né? Cara, olha, ela é muito veloz, ela é muito forte, ela é muito potente. Eu, se fosse você, colocava nas corridas de cadeira de roda. Beleza, vamos colocar na corrida de cadeira de roda. Mete cadeira de roda a correr. X vezes campeã da São Silvestre, maratona pra caramba, eu já acompanhei ela numa maratona em Londres, pá, uma série de coisas legal. Mas é o seguinte, Fernando, ela é dos 5.000. Não, professor, mas ela vai bem na maratona, 7º lugar, 12º. Ela é dos 5.000? Não, ela é dos 5.000, cara. O laudo deu que ela é dos 5.000. Novembro de 24, algo assim, campeã mundial na prova de 5.000 metros em Berlim. Ele faz uma postagem, na cara de quem que eu esfrego o laudo agora? Eu falei, na tua, tô te dizendo, faz 10 anos que essa mulher é dos 5.000. Entende? Isto é transformador. É um laudo que permite que você... Cara, mas então qual é o meu barato? Onde que eu deveria ir? Vá por aqui, cara. É certeza absoluta. Em biologia, ninguém tem certeza absoluta. O estudo da vida qual que é o sonho de quem vai no médico? Doutor, se eu fizer esse tratamento que é 100% que eu vou curar? Não, cara, a chance é gigante. Isso tem uma qualidade de vida. 100%, não tem 100%. Em biologia são estratégias, né? E os números, eles indicam isso. Qual é a melhor estratégia para você conduzir. E entre eu ter 98% de acerto e chutar, 98% de acerto, não é? Augusto, o papo tá bom, né? Mas... Master Cooks. Agradecer. Não. E eu tenho esses agradecimentos aí. Eu quero saber se você tem mais alguma pergunta aí pro professor, porque eu vi que você ficou muito empolgado aí hoje no podcast, né? Tem alguma coisa? Veja, uma das coisas que eu vejo legais, que eu vejo que vocês são pessoas que estimulam o exercício, estimulam a atividade física, a ideia não é fazer o indivíduo lá dentro da academia saltar de uma academia para outra, coisa que valha. É eu, dentro da minha academia, dentro da minha estrutura, propaganda da vida e saúde, professor Paulo Stroyer. Exato, eu sou fã do Paulo Stroyer. Ele também hein? Falei que você ia vir. Ele falou, pô, mas o Rudy vai deixa ele falar. E daí, o que acontece? Ele falou bem de você, professor. Bom, obrigado. Mas ele é minha referência, foi meu professor de educação física. Ele falou bem e o Nilson Urides também. Aí, cara, o que acontece? Nesse processo todo, eu consigo lá com o mesmo maquinário, com os mesmos implementos, adaptar a minha academia ao indivíduo e não o indivíduo à academia. Ou seja, cara, você é mais daqui, vamos trabalhar mais isso aqui em você, vamos trabalhar mais aqui em você, vamos trabalhar mais isso aqui em você. E agora falando do ponto de vista capital, quando o indivíduo treina para aquilo que ele foi feito, aumenta a fidelização dele na academia, mais mensalidade paga. Eu fui tentar fazer academia, não era para mim. Não, cara, porque você está fazendo exercício que não é para você. A academia não é para você, os caras não fizeram o exercício correto para você. Se identificar, assim, claro, com um atendimento personalizado, com o tempo você vai conhecendo o teu aluno, teu cliente ali, mas vai pra sala de musculação no geral ali, cara, o cara vai lá mesmo na sorte, né? Vai se encontrar lá, assim, Então, com o laudo na mão, tudo isso fica muito mais fácil. Cara, você é um cara muito mais da agilidade e coordenação motora. Vamos montar uma série de exercícios em que a agilidade e a coordenação motora fazem parte. Se identifica com o funcional, por exemplo. Isso aí. Já sabe a essência dele mesmo, né? Então Isso você aí. reconhece naquilo. E mesmo no funcional você tem subdivisões, né? Eu vou colocar você fazer esse tipo de exercício porque você vai ser sugado, mas você vai sair daqui feliz porque foi sugado. Ao invés daquilo ter sido uma dor, uma agressão de 45 minutos. Eu vou, cara, porque tem que fazer, porque por mim eu não ia. Sim, a gente ouve muito isso, Né? E tem o cara que vai 1, 2, 3, na 18ª vez que ele vai, ele já não consegue mais não ir. Eu tenho que ir. Né? A gente roda o mundo aí, fica bastante em hotel, que é o cara que tá lá na academia, cara, com o aplicativo dele aqui, que o professor acabou de mandar o treino dele, que tá fazendo o treino na academia do hotel. Por quê? Porque o cara não consegue não fazer mais. E a gente que vive de carro, avião e negócio aí, cara, precisa fazer exercício. Precisa. Então, se todo mundo tem que fazer, alguns muito mais que outros. E agora a questão é, mas e qual é o mais adequado para mim? Mais ótima, né? Onde eu vou desenvolver mais minhas potencialidades e proteger as minhas fragilidades? O método Salos está aqui para isso.
E foi Professor, explicado. então venda teu peixe aí, galera. Então veja bem, a Salos é uma empresa que está localizada aqui no Polo Inovale, em Joaçaba, e nós efetivamente trabalhamos com avaliação da individualidade biológica. É uma avaliação simples, rápida e não invasiva. A gente coleta a impressão digital das pessoas, seu filho de 6 anos, 7 anos, você que tem 40, 50 anos, que joga futebol de salão quarta-feira, mas precisa fazer preparação física para o seu futebol de salão de quarta-feira, aquele que quer ver o filho disputando, participando de competições esportivas no futsal, no basquete, no badminton, no judô, vem, faz a avaliação, é rápido e você tem, em menos de 24 horas, um laudo apresentando todas as potencialidades, as normalidades e as fragilidades do avaliado. Mas como é que eu faço para ter contato com essa maravilha, né? Esse que é o grande barato. www.metodosalos.com.br. Entrou no site ali, deu boa. Ou se não, @metodosalos no Instagram. No direct nós temos uma equipe para atender você lá, capitaneado pela Grace. A Grace vai poder receber você lá e passar todas as informações, agendar horário. Mas eu tenho uma equipe aqui em Ibicaré que tem 30 crianças, 60 crianças. Tem uma equipe nossa que vai até a sua cidade, faz avaliações, todo deslocamento, hospedagem, transporte, tudo é custeado pela Salos, está tudo embutido no laudo. O laudo vai pagar, pagou o laudo, está tudo pago junto. Então nós estamos também como prefeituras municipal, que é o caso de Indaial, Blumenau, Timbó, são cidades inteiras que estão contratando o serviço da Salos. Então agora o que nós queremos é que você adote o método Salos, comece a entender quais são as suas potencialidades, faça o seu laudo e torne o seu treino muito mais assertivo e torne sua vida muito mais saudável. Este é o método Salos. Perfeito. Pessoal, nós vamos deixar ali no link da descrição aí tudo isso que o professor falou, o arroba ali, o site, bem certinho. O telefone, vou te passar o WhatsApp lá para meter o WhatsApp bem O certinho. professor Rudy é um professor bem bacana aí, tá? Ele só tá meio acabadinho assim, mas é porque ele viaja demais avião, né? Pra lá. Tô brincando, né, professor? Europa, né? Muito Europa. É muito Europa, né? O cara é Eurotrip, né, velho? Mas não dá para se queixar da comida da Itália, né? É muito macarrão, né, professor? Mas, pessoal, acho que foi isso o nosso 21º episódio aí do Meio Maromba Cast, essa presença ilustre aí do professor Rudy Nodari Júnior, doutor Rudy Nodari Júnior, né? Acho que é melhor assim, tecnicamente Obrigado, falando. Tive esse privilégio de ter aulas com ele, então eu acho que o conteúdo para ele não falta, né? E sempre está se atualizando. Augusto, alguma... Não, só agradecer ao professor, né? Foi um prazer conhecer. Isso. Já ouvi falar muito bom e muito bem. Nem tão bem. Ele ficou assustado a entrevista inteira, né, professor? Ele ficou assim, será que eu falo, será que eu não falo? Mas, pessoal, é isso aí, tá? Quero agradecer o pessoal do Rio Grande do Sul, TV Mais aí que está nos acompanhando. Professor, o senhor vai estar passando... O senhor já é famoso em Portugal, né? Não. Mas a TV por assinatura também o pessoal assina lá em Portugal aí. Pessoal de Lisboa, muito obrigado. O pessoal do Rio Grande aí, TV Mais. O pessoal que não tem acesso à TV Mais, é uma TV por assinatura, tá? Entra lá, vai estar no nosso site. Na verdade é no nosso Instagram. E também vou falar do YouTube, tá? Porque o pessoal não está se inscrevendo, Augusto. Vamos ter que pegar isso aí mais afinco. No Instagram tem todo lá certinho os links da TV Mais para vocês fazerem assinatura e nos acompanhar lá. E no YouTube, pessoal, curta, compartilhe, se inscreva, bate o sininho, porque tem muito conteúdo legal lá. E é isso. É isso, eu queria agradecer essa oportunidade. Sempre que a gente pode falar sobre ciência, inovação e tecnologia é um prazer. Sempre que a gente pode falar da nossa amada, querida e idolatrada educação física é um prazer. Eu sou um apaixonado pela nossa profissão e quero, né, na medida do possível, que sempre que a gente puder trazer cada vez mais informação para consolidar nossa profissão como uma profissão não obrigatória, uma profissão necessária pela sociedade, isso será sempre um prazer para mim. Então, eu desejo sucesso para vocês, desejo que cada vez mais pessoas cada vez mais qualificadas venham aqui poder dar o seu recado, fazer chegar aonde for. Em Portugal nós temos lá licenciados em Porto, em Braga e Lisboa. Pega esse corte, tudo que o professor está falando aí. E então é muito legal poder estar aqui e saber que jovens daqui da nossa região, quando tem 60 anos, até os caras de 40 viram jovens, esse menino, Quase, cara. estão fazendo diferença na disseminação de informação. E poder saber que essa informação é de qualidade, porque é muito bem conduzida pela qualidade, da forma com que vocês apresentam,
para nós é um privilégio. E sei que sempre transcenderá a educação física. Não é só a educação física que vem aqui, né? Então, todos os profissionais que vêm aqui, que possam tocar as pessoas que assistam para que qualifiquem a sua vida. Nós temos uma possibilidade de ter vida em abundância desde que a gente forneça para a vida as condições para tal. Nós temos um lema lá nas salas que é: nós queremos que você tenha um corpo cada vez mais pleno para ter propósitos cada vez mais audaciosos. O meu propósito é fazer a procissão do Frei Bruno. Eu não consigo cantar, carregar a vela e caminhar até o túmulo do Frei Bruno. É desgastante, eu não tenho condição de fazer isso. Vamos treinar? O nosso sonho é que essa pessoa tenha um corpo pleno, bem, para dizer: sabe que eu estou pensando em fazer o caminho de Santiago de Compostela? Ué, se eu não conseguia fazer a procissão no Frei Bruno, já está pensando lá? Porque com o corpo pleno, nas suas mais perfeitas condições, você consegue ter propósitos cada vez mais audaciosos. E essa jogada, isso vale para um monte de coisa. Para o esporte, vale para o dia a dia, para o cotidiano, para poder jogar um filho para cima e pegar de volta no colo, e sorrir, e ver ele se espantar com a alegria de ter essa sensação de frio na barriga, que alguns não conseguem fazer porque dói as costas, o joelho, o ombro, o cotovelo. Ora, se eu consigo dar plenitude ao meu corpo, eu consigo fazer com que mais alegrias façam parte da minha vida. E a Salos é definitivamente uma empresa que é uma ferramenta fundamental nesse processo. Perfeito, vamos trazer o Rudy aqui, eu acho que Claro, trazer mais... falar mais sobre fisiologia também. Eu acho que... Aí, né? Porque eu acho que hoje foi mais o professor apresentar, professor, o que é a Salos, o que vocês fazem, né? Porque eu já conhecia uma boa parte da Salos, mas eu também não tenho essa profundidade que você explicou, né? Que o professor explicou, então tem muita coisa, né? Mas então tá, eu acho que a próxima vez que o senhor vir aqui, que o professor vir aqui, acho que vamos falar fisiologia do exercício. Bora, e eu gosto sempre de fisiologia do exercício. Enquanto você não chegar no carbono, você não explicou o que chega. Então tem que ir lá no carbono. O carbono é tetravalente. Entendeu? Agora entendi. Agora nós vamos voltar lá para a mesa extensora. Mas então tá, vamos fazer os agradecimentos finais. Master Cookies aí, tá agradecendo aí. Professor, conhece essa linha? Ainda não, mas agora sim, graças a vocês. Fit Continuem Life, patrocinando. Muito legal. E também temos a Multisabor, né? Obrigado, Sheilinha. Quando tá tudo fechado na cidade... Multisabor está lá, tá guardando. A Multisabor tá lá. E há poucas coisas que se consegue não encontrar lá, né? Tudo tem lá. Tudo. Um rodo, é a Multi. Um violão, se precisar. Violão. Então, professor, muito obrigado. Sou eu quem agradece, cara. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Valeu, Nobre. mestre. Obrigadão, cara. Augusto, Nós estamos juntos mais juntos aí, né, cara? Aqui já virou nossa segunda casa. É. Eu esqueci de agradecer o Paulo Stroer, Vida e Saúde, aí a nossa casa de, como é que é? Criando Monstros. Gerando monstros. Criando monstros. Paulo Stroer e Ian Stroer, né? Muito obrigado pelo apoio, eles são fundamentais nesse projeto, tá? O professor Paulo Stroer, que isso não revela a idade dele, mas foi meu professor de educação física no ensino médio. 67 anos esse Pronto. tem. 3 dias já. E com a qualidade que você tá andando de carro, cara. Aí você para na faixa pedestre, tá parecendo o Paulo Stroer. Cara, é o mesmo cara de 82, homem. Exatamente, joga tênis até hoje. Cara, monstro, eu sou fã do professor Paulo Stroer, fãzaço. Espero que um dia ele tenha tudo isso sabendo dentro dele, como é assim o professor César Junqueira aqui em Joaçaba. Vai vir próximo episódio. Imagine, sou fã dele. César eu sempre Junqueira. Brinco, né? Porque quem descobriu a Natália foi não sei quem. A César o que é de César. Isso aí. O César descobriu muito além de Joaçaba, formou muita gente, tem reconhecimento nacional da sua atividade. O professor César Junqueira é um monstro, Já tá um marcado, ícone, professor. lenda viva. Pô, professor, fica aqui meu Me deu aula mais no- profunda homenagem, me deu aula professor no César José, Junqueira. professor César Junqueira. Monstro. Pessoal, então é isso, senão o Rudy vai ficar falando aqui até as 8 horas da noite. Pessoal, 21º episódio do Meio Maromba Cast, espero que vocês tenham curtido. Foi um conteúdo muito técnico, porque o Rudy é muito foda, tá? Ele é foda mesmo, tá? Não é puxando o saco. É isso aí, prazer. Carlinhos Alex, como é que é? Carlinhos Cariani. Não, é Augusto Cariani e Carlos Balestrini. Um abraço a todos, esse foi mais um episódio. Valeu, moçada, até, tchau. Yeah, common sense says don't step where I'm at. I'm a problem you can solve, yeah, that's facts. Thought you had it locked, but I'm taking it back. Now you watching me climb while you stuck in the cracks. Yeah, this ain't luck, it's the grind and discipline. Talking numbers, but your moves ain't equivalent. Stayed low, kept quiet, now I'm militant. Shots hit, every line's deliberate. Yeah, back to back, I'm running laps.